Seja muito bem-vindo ao Fora da Caixa, episódio 2. E eu já vou dizer algo pra vocês. Preparem os vossos corações, porque o programa de hoje, gurizada, cara, esse programa foi pensado e projetado há anos. As pessoas que aqui estão, assim, são de tal importância na minha vida, assim, e de tal importância a todo o meu crescimento, que, olha, merecem estar, são dignas de estar aqui. E de estar aqui, né? Pô, melhorar um pouco esse português, né? Cara, eu quero começar com esse cara aqui que... A gente só não é irmão nascido da mesma barriga, mas a gente tem... assim, é algo que já foi escolhido há muitos anos atrás, assim. Deus preparou esse momento, assim. Queria agradecer a presença muito especial. Eu chamava ele de D Fotografia, mas Júlio Lima, uma satisfação estar aqui. Te ver aqui, ô Júlio Lima. Agora vamos que vamos. Quero só ver os conteúdos que vai sair por aqui. Quem te viu e quem te vê, né? Tu aceitou vir no podcast, ô Júlio Lima? É meio difícil, mas vamos lá. Hoje tu vai ter que falar. Como segundo importado. Segundo convidado muito especial, é um cara que já está comigo há muitos anos, é um cara que também me fez pensar fora da caixa e é um cara que tudo que a minha agência conquistou e o Lucas Macedo também conquistou ao longo desses anos depois do Júlio, é o meu querido amigo Shark Baby, Eduardo Xavier. Eduardo Xavier, que honra te ter aqui, Eduardo Xavier. Importado da onde foi esse? Importado da China, Eduardo Xavier. Tipo isso. E aí, como é que tu tá? Tranquilo. Tranquilo? Vamos tocar esse assunto ou não? Eu sempre falo, bora. Bora. Ó, temos um convidado, esse é importado. Esse aí veio de fora. Esse aí veio de longe. Acho que vamos ter que mexer só um toquinho nesse teu microfone aqui para chegar mais perto aí. Esse veio importado, o Eduardo Xavier. E Júlio. Esse é o cara. Direto de Minas Gerais. Qual é a cidade, ô? Ipuiuna. Quê? Ipuiuna. Ipuiuna. É japonesa, né? Ó, esse cara veio de longe, mas não tão menos importante, nosso terceiro convidado, Davi Paiva. Meu Deus, Davi Paiva. Começou bem. Começou tranquilinho. Importado. E aí, Davi Paiva, como é que você tá? Tranquilo, um pouco nervoso, não tenho muito costume com sair de casa. É a vida normal de quem trabalha com marketing, é ficar dentro de casa. Aham. Ainda tu te mantém magro, bonito, cara. Olha eu, já tô com 140 quilos aqui. É sorte. Me diz uma coisa, como que tá sendo? Vou começar por ti, que é um novato aqui, já para sofrer de primeira já. Como é que tá sendo essa vida aqui em Rio Grande? E vamos virar um pouquinho pra cá. Posso me virar, produtor? Vou me virar um pouquinho pra cá. Como que tá sendo essa vida em Rio Grande? Novas culturas, me conta um pouquinho a tua história aí. Cara, é muito maneiro conhecer a cultura daqui, só que o frio daqui judia bastante, não estava preparado. O pessoal fala que é muito frio, mas a gente lá de cima não tem ideia do que é o clima daqui, então demorei para me adaptar, ainda sofro um pouco. E o pessoal daqui eu acho um pouco frio, mas são um pessoal gente boa, assim, o pessoal do bem. Eu gostei daqui bastante. Quanto tempo já tá aqui? Eu tô aqui há 2 anos. 2 anos. E tu, Júlio Lima, me diz uma coisa. Vou fazer uma introdução para cada um, uma pergunta para cada um, pra gente depois entrar no pega pra capar, como diz o gaúcho. Como que tá sendo essa nova fase de Júlio Lima casado, pai de família? Ah, tá ótimo demais, cara. A nega é brava, mas Dá pra administrar? Dá pra administrar. O que tu prefere? Lidar com a tua mulher ou lidar com aqueles clientes bem complicados? Com a minha mulher. Mulher, né? Primeiro Com certeza. Tem as partes boas, Ali né? Se brigou, dá pra dar uma dibrada nela. Quando eu era só os clientes, eu te via no futebol, pelo menos. Que é? Não, eu ainda jogo futebol. É Que agora é tudo às quartas, né? Ou é só às quartas, não pode jogar mais. Mas mudou muita coisa. Mudou. É outro homem. E tem que mudar, né? O cara ficou até mais bonito. Sabe quando... Tem uma coisa que a gente fala... Hoje eu tô até falando pra Nicole isso, né? Às vezes tu olha uma mulher, a mulher ficou mais bonita, a pele mais bonita, o cabelo mais bonito, tu fala assim, tá grávida. Normalmente a gente pensa, essa mulher deve estar grávida. Minha mulher hoje, eu falei pra ela, cara, tu pode estar grávida. Que tá assim, tá brilhante, reluzente, né? Um beijo, minha esposa. E daí o Júlio é um cara que ficou até mais bonito depois que casou, cara. Alinhou a vida. Me cuidou, tá me cuidou. Tá Eu dei uma engordada, tinha 79 quilos, agora tô com 85. 85? 85. Que isso aí.
É o amor. É que eu tô na dieta dela, entendeu? Mas ela faz academia, eu não. Te lembra dessa propaganda da Sazon, que era o amor, o Sazon. E tu, Eduardo Xavier, o que me contas de novo? Tu é um cara mais old, assim, um cara mais old school, assim, né? É um cara casado há quanto tempo? Galã, esse aí é galã. Pra mim te contar alguma coisa de novo, falando contigo todo santo dia, é meio difícil, né? Tá mais difícil falar coisa nova pra ti que pra minha mulher até, pô. Cara, Tá e até pra textualizar isso, o que foi esses dias? Eu liguei pro Eduardo, acho que era meia-noite e pouca, porque estavam me hackeando. Pegaram os anúncios que a gente faz, estavam entrando no meu WhatsApp tentando me hackear. Hackeasse, mas, tipo assim, cara, muito, assim. Era 2 números. Primeiro foi um número 21, DDD 21. Primeiro foi o número DDD 21 que chamou ali, querendo saber dos anúncios, saber alguma coisa sobre empresa e tal, e pedindo pra me mandar um vídeo pra sobrinha. Meia-noite. Eu te mandei uma mensagem no Instagram. E me mandou um vídeo. Eu falei, não vou abrir. O vídeo em visualização única. Eu falei, não vou abrir, né? Vai se saber, né? Aí foi eu pro GPT perguntar pro GPT se existia vírus através do vídeo de visualização única. Aí quando eu bloqueei esse cara, veio outra mensagem, né, Eduardo? Outra mensagem então ali. É quase instantâneo. Era calote. Aí mandou 2 áudios ao mesmo tempo. Tipo, muito chatbot, assim, sabe? 2, também não abri. Aí ficou ficou a conversa entre eu e o Eduardo. Abrimos ou não abrimos? Abrimos ou não abrimos? Temos que abrir pra ver, né? Aí Eu abriu. mandava pra outro. Não, aí Mandei. ele me mandou. Aí ele me mandou. Se tu tá falando que é pra abrir, então abre tu. Aí então encaminhei. Aí ele encaminhou. Pô, e os dois eram o mesmo horário e o mesmo tempo. Se não me engano, Entraram eram os dois 2. juntos? E eram 2 de 34 segundos exatamente ali. Eu disse, Canalhas. cara, tá esquisito isso aqui. Aí abri e realmente não aconteceu nada. E ele disse, agora que tu abriu, eu já abri aqui também. Tá, mas não qual sei era o quê. conteúdo? Não, era tipo, o cara queria comprar conta. A gente Comprar falou conta do Google Ads. Compra do Google Ads. Um papinho muito estranho, assim, né? Queria E dar daí- clique. E daí é a hora que a gente usa a inteligência artificial a nosso favor, né? Cara, isso aí pode? Não? O que acontece aqui? Isso aqui tem vírus ou não? Péssimo vendedor. É. Não soube vender. Então, pessoal, então, como é que me conta uma novidade da tua vida aí? Como é que tá essa vida aí de... Quantos anos já tá casado, Eduardo? 14 já. 14 Casado, não, juntos já, uns 14 anos já vai fazer. E tu conseguiu trazer Fazer ela... 15 agora. Conseguiu É, trazer ela 14. pro teu meio também, pra essa loucura aqui. Já estamos tudo bem louco. Já enlouqueceu, já. Daqui a pouco é a Maitê. Estamos só esperando a Maitê já participar dos anúncios Já vai aí. participar, já. O Matias já com 10 meses já estamos atracando ele nos anúncios, né? Quanto antes começar, melhor. Então, o que hoje o motivo desse papo aqui é nós conversar sobre clientes, sobre marketing e tudo que envolve esse meio. Então, eu trouxe aqui 3 pessoas que são literalmente que pensam fora da caixa, né? Que pensam além do seu tempo ali. Cada um tem sua história de vida aqui. E eu quero saber de cada um aí como é que foi esse encontro de vocês com o marketing, com a venda, como que foi essa mudança de vida. Começando pelo Júlio aí, Júlio Lima, como é que foi essa mudança de vida aí? Me conta um pouquinho, situa as pessoas. É que, na verdade, a gente trabalha com venda desde a época quando eu era bem pequeno com a minha mãe. O que acontece? A gente foi morar longe e aí acabou morando com o pessoal lá. Não pode mexer na mesa. Foi morar com o pessoal lá em Porto Alegre e lá todo mundo tinha que trabalhar. As crianças trabalhavam de dia. Isso aí eu acho que não podia ir, né? Porque na época não tinha essa briga toda com crianças trabalhando. Então a gente estudava de manhã e trabalhava de tarde, vendendo tipo, o que podia, né? Não era nada lícito. Ilícito, na verdade. Lícito não era nada ilícito. Nada né? Nada lícito. E aí a gente Era vendia. só coisas que eram ilícitas. E aí a gente aprendeu a vender orégano, água. Orégano mesmo, tá? O tempero. Água. Então a gente aprendeu a lidar com o público desde pequeno. Depois aí quando eu cresci, eu queria ganhar uma graninha a mais. Eu ia no atacadão, comprava aqui em Rio Grande já, né? Eu comprava uma aguinha, ia vender na praia, vendia o dobro do preço. Papapá, daqui a pouco aumentava os preços. E aí ia vendendo. A meta era vender a R$5, eu fazia o quê? Oferecia a 7. O cara chegava pra mim, pô, mas tá muito caro. Pô, pro senhor eu vou fazer a 5, então vou te dar esse descontão, você até perdendo quase. E o cara ia lá, pensava que tava ganhando na venda, quem tava ganhando era eu. Então começou assim, depois eu comecei a trabalhar com festa, com 15 anos, com uma empresa aí, e aí comecei a alavancar, no caso. Uhum. E aí eu comecei a cuidar telão, depois do telão fui para cinegrafista, depois de cinegrafista fui para foto.
E aí, desde quando aí eu decidi abrir minha própria empresa. E como que foi essa transição de tu acabou não contando, mas eu conheço, né, a tua história. Como que foi essa transição de tu sair do trabalho CLT, ali, CLTzão ali, para assim, não, cara, deu isso aqui, eu vou investir em mim mesmo. Como é que foi essa transição? É que não dá pra falar o patrão, né? Mas vamos falar assim. Se quiser falar, pode falar. Não dá pra falar porque é peixe grande, então não dá. Depois ganho. Eu tava trabalhando, eu trabalhava num supermercado. Agora qual supermercado é? Trabalhava no supermercado e, pô, eu levantava muito cedo, coisa e tal, e não que não seja do... Nossa, hoje tu nem acorda cedo hoje, né? Enfim. E aí eu trabalhava e, pô, eu via qual foi o nome dele? Eu via ele lá, eu falava, cara, se ele conseguiu, por que eu não posso? Por que eu não posso abrir uma empresa? E sempre que eu gostei de trabalhar com venda, eu nunca gostei de ter, entre aspas, um patrão, entendeu? Eu gostava de trabalhar pra mim, e eu fazer o meu horário, eu fazer as coisas. E eu decidi, então, vou tentar, vou arriscar tudo que eu tenho e bora trabalhar. E aí eu pedi as contas, ganhei acho que nem rescisão pedi, porque eu pedi as contas, né? Ganhei uns 1.400 na época. E dali eu abri uma mini hamburgueria, de hambúrguer, né? Uhum. Comecei a vender hambúrguer, com o dinheiro do hambúrguer eu comprei um computador. Porque, na verdade, o intuito de tudo era para comprar a câmera para fotografar. Só que, quando eu comprei o computador, a grana era curta. O Lucas se lembra do computador, né, Lucas? Bah. Era um notebook, nem teclado tinha. Porém, estava funcionando. Abri o Lightroom para editar um casamento, levava 3 dias. Safou muito. E não safou muito. Para editar um casamento, leva uns 3 dias. Né, detalhe, não safava. Mas era mais fácil editar um casamento no celular do que no computador. Não, na época o celular não era tão bom também assim. Peraí. Mas safava. Safava. Então, aí, pô, um casamento que hoje eu levo 1 hora para editar, antigamente eu levava 3 dias. Mas foi ali, né? Foi com o computadorzinho, foi aos poucos. Daqui a pouco eu comprei uma lente melhor. Aí foi indo e hoje estamos aí. Top. Davi Paiva, me conta como é que foi essa transição do menino da roça para o menino do digital, da inteligência artificial, gestor de tráfego e etc. Né? E etc. Na real, eu nunca procurei trabalhar nos meios convencionais, então desde pequeno eu tive esse interesse na tecnologia, por mais que na minha cidade não fosse muito acessível. Uhum. E eu ganhei um computador muito cedo, então eu tive um contato um pouco à frente do que as pessoas da minha cidade tinham. E eu criei uma página no Instagram, no Facebook na época, onde eu postava edição de carro, porque eu gostava muito de carro, e aí eu aprendi rebaixar os carros no Photoshop, eu achava que era o máximo, e aí eu criei. E as pessoas começaram a me procurar para fazer convite, cartão de visita, e aí eu descobri que se tinha uma profissão que eu fazia o que eu já fazia, só que eu ganhava. Uhum. E foi aí que eu virei designer. E no começo da pandemia, eu entrei para uma agência especializada em e-commerce. E o Ronan, dono da agência, malucão, pegou e me colocou para fazer reunião com o cliente dele, me colocou para gerir os projetos. E aí eu tive que acabar aprendendo a lidar com o público, a lidar com o e-commerce, a parte estratégica. E aí a gente começou a fazer muito dinheiro. Só que a gente não tinha margem para delegar as funções. Então, o Ronan fazia uma parte mais de gestão e eu fazia a parte mais operacional. E aí acabou que eu tive que aprender tudo, porque a gente não podia delegar para não diminuir o nosso prolabore. Então, eu fui fazendo gestão de tráfego, os criativos, a programação do site, o desenvolvimento. E aí foi aonde eu cheguei onde eu estou hoje. Então, eu costumo dizer que eu tenho uma história de profissão antes do Ronan e depois do Ronan. Então, sou muito grato, assim, por ter conhecido ele e por ele ter me dado a moral de confiar em mim e me colocar para falar com os clientes dele, né? Que hoje em dia não se faz muito isso, né? Top. E, Eduardo, me conta como é que foi essa transição. Explica para nós como foi essa transição também de tu era empresário, né? Vou te dizer a última etapa da tua vida antes de ir para a parte do digital. Tu era empresário, tinha um estabelecimento. E como foi essa transição para chegar como um gestor de anúncio, gestor de tráfego, cara com uma agência? Na verdade, já tínhamos ali nesse outro negócio, digamos assim, 11 anos. Até quando chegou a pandemia, a gente ficou com muita expectativa de
de se manter aberto ali quando passasse, tal, porque a gente não tinha nunca noção do que seria aquela pandemia, né? Aquele papo de, isso aí vai durar uns 3 meses, 4 e vai voltar ao normal. Só que aí chegou o 5º mês, o 6º mês. A minha sorte é que já mais ou menos 1 ano antes, no mínimo, eu já estava estudando um pouco de tráfego ali. E não era nem necessariamente para usar lá para as quadras. E sim que eu queria fazer um e-commerce. Para mim, eu tinha essa noção, assim. Só estava vendo em qual nicho eu ia me atirar de cabeça. Então, eu estava estudando bastante. Chegou a pandemia, a gente vamos ter que segurar a grana, tudo que tinha guardado, digamos assim. Recente tinha feito um bom investimento ali que tinha vindo de um sócio também dentro das quadras ali. Então, eu peguei e fui trabalhar fora. Fiquei acho que 5 meses nesse outro serviço, 5 ou 6 meses, se não me engano, trabalhando de carteira assinada novamente. E era uma coisa que eu tinha dito, não nada contra algum patrão anterior, de mais novo, tal, porque eu sempre me dei bem assim com o chefe, trabalhos legais de fazer e tal. Só que eu queria era ter a minha vida ali, eu ser o empresário, eu focar nisso. E aí no 5º para o 6º mês ali, eu resolvi pegar e queimar a ponte, como se diz, né? Eu disse, não, vou só pro digital, eu já estava com clientes, eu já tinha conseguido, se não me engano, 4 clientes, já ganhava mais do que eu ganhava do emprego. Sim. Aí eu disse, não compensa, né? Seguir, até porque a falta de tempo também estava pegando, porque com o horário pela manhã, cedo também. Cumprir as 8 horas da jornada, chegar em casa e fazer todos os compromissos de tráfego, embora não tivesse em grande número, quantidade de clientes no caso, mas já apertava, né? Com filha pequena, mulher, tua vida vira de cabeça para baixo. Aí disse, vou focar agora e vamos ficar só na gestão de tráfego. No começo abraçava um pouco daquela parte criativa ali, mas aí eu disse, não, tudo junto é coisa para maluco, era só para levar um pouco o meu ticket mesmo. E aí eu disse, não, cara, é só gestão mesmo, foco. E aí quando, cara, foi eu largar ali, tipo, parar de trabalhar na CLT, aí começou a aumentar os clientes. E menos de 1 ano depois, acho que a gente se conheceu. Nessa transição toda, assim. Acho que foi mais ou menos isso, né? Pelo tempo, 21, acho, por ali. Eu né? me lembro que ainda tu fazia ainda uns criativozinhos. Ele já te perguntava ainda, e o que tu acha disso aqui? Produtos de limpeza. E o Lucas louco pra me dizer, pô, isso aí tá uma bosta. Não, horrível. Mas não falava, não, cara, tá massa, toca. Dá-lhe. E aí... Enfim, aí depois virou essa parceria nossa aí, até tava com... Me lembro também que acho que foi no dia que a gente se apresentou, todo mundo lá, foi o Júlio, na frente da loja do meu primo, em plena Neto ali. Oh, cara, me lembro, mais coisas de assim. campanha, né? Isso, de campanha. Foi a época que eu pensei, eu já não me lembrava. Um solaço. Nossa, Aí a sol. gente começou a conversar ali, ainda foi de uma clínica até que tinha um certo problema que a gente tinha que juntar os pensamentos para conseguir solucionar ali. E uma troca de ideia de umas 2 horas a gente já sabia o que tinha que fazer. Isso que a gente se conhecia já da quadra lá, mas nunca conversamos sobre outro tipo de coisa, era só por causa do jogo mesmo, do esporte ali. E dali para frente o cara fechou essa parceria e estamos aí até hoje. Top. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então começa. Ó, vamos lá, vamos começar aqui. Davi, eu vou perguntar para cada um, tá? Se tu tivesse que explicar para um senhor de 94 anos o que tu faz, como que tu explicaria isso? Eu acho que eu começaria falando que eu trabalho com estrutura comercial. Que 94 é um pouco... anos lá da roça. Mas todo mundo compra e vende, né? Tá, beleza. Já deixei a morta. Eu diria que trabalho com estrutura comercial, que é um pouco mais próximo da linguagem que ele entende do que eu falar tráfego pago e estratégia. E diria que eu aumento as chances de venda das empresas que me contratam. Acho que encaixa bem no que eu faço. Tá, boa. Júlio, de tudo que tu faz, tá? Explica para um senhor de 94 anos o que tu faz. Em questão de venda, eu ia falar para ele que eu seria, no caso que eu faço hoje, eu seria a ponte dele pro principal cliente dele, entendeu? Então, e isso ia entrar um pacote cheio do que eu posso fazer, desde a foto, do marketing, de tudo. Então, eu ia explicar para ele. Larga o seu negócio na minha mão, deixa que eu resolvo. Quer ganhar dinheiro? O importante de uma venda é o quê? É a pergunta. Tu vai perguntar para ele, o senhor quer ganhar dinheiro? Ele vai falar, sim, quero. Então, mostra a ponte e mostra de onde vai vir esse recurso. Mostrando isso para ele, a venda está garantida. Tá, e se esse senhor perguntasse o que é marketing?
É um senhor leigo, ele não sabe nada. Essa é a métrica da brincadeira. É fazer o nome dele pra outros lugares que ele nem imagina. Pô, boa resposta, moço. E tu, Eduardo? Como que tu explica para um senhor de 94 anos, leigo, que tu faz gestão de anúncio pago? Cara, ia ser bem sincero, assim. Eu ia explicar para ele que ele teria que investir X reais com nós, com o nosso serviço, para ele tentar obter um retorno de acordo com aquele investimento. Já ia explicar aquele grande detalhe que a gente tem, que é o quê? A expectativa gigantesca daquelas que a gente fica fazendo nossos memes internos, que é, não vai botar 10 reais de investimento aqui para fazer 10 milhões aqui desse outro lado. Exatamente. Então, tu vai ter que fazer alguma coisa que seja realista, digamos assim. Embora a gente saiba que os números às vezes podem nos surpreender, mas tem que ser uma coisa meio que condiga com a realidade, entendeu? Aí se esse senhor quer saber assim, eu vou trabalhar, é um senhor, mas ele é um milionário do mercado imobiliário. Então ele sabe, já é a primeira pessoa que ele vai ter que saber que ele não vai investir 500 reais para gerar lead para... Lead não, porque ele não sabe ainda, né, o que é lead. Embora ele seja do mercado imobiliário, mas ele não sabe teoricamente. Para gerar uma demanda de pessoas interessadas nos imóveis dele de 10 milhões. Com 500 reais, não. Talvez com 5 mil, 10 mil, a gente consiga resolver o problema dele e vender aqueles apartamentos dele. O mais interessante disso, e que eu trouxe, vocês não sabiam de nada, vocês não sabem das métricas que eu vou andar isso tá aqui. me assustando. Então, o mais interessante dessa conversa é literalmente isso que a gente conversa sempre com os clientes, né? Entregue para o espectador ou para o seu seguidor, né? Entregue sempre um conteúdo aonde uma criança de 5 anos ou um senhor de 94 anos consiga entender. O Rodrigo, que é o nosso diretor aqui, ele sabe que no último podcast que eu fiz, eu sempre vou trazer uma palavra, né, do que eu acredito, né, da Bíblia ou alguma história bíblica que me vai nortear esse programa. E hoje eu estava pensando assim, cara, que palavra eu posso trazer hoje, né, dentro de um programa que vai ser só os doidos lá para conversar sobre. Aí eu entendi que Jesus foi o cara. O Jesus é um exemplo de marketing. O cara é top. O cara é top. Porque o que acontece? Olha a forma que ele se comunicava com as pessoas. Ele sempre usava parábola. Então, tipo assim, ele não ia lá e, por exemplo, eu vou falar com um pescador. Ele não falava com os pescadores em alto padrão, com palavras bonitas. Ele poderia, porque ele é sabedoria em pessoa. Só que o que ele fazia? Ele falava com o pescador da forma que o pescador ia entender. E dava exemplos também, tá? Então, por exemplo, assim, como que ele ia falar que precisava pagar impostos, que precisava seguir a métrica da vida ou seguir os padrões da vida. Cara, ele foi lá, mandou o cara pescar o peixe tinha uma moeda, ele falou assim, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Cara, já usei a métrica aqui do peixe aqui, entendeu? Mas não só isso, por exemplo, algumas coisas que ele montou, por exemplo, como é que ele ia falar com o agricultor? Existia um agricultor, uma palavra que semeava, e aí ele jogou a semente, uma caiu na pedra, outra caiu em terra fértil. Então, eu uso o exemplo da pessoa que vive ali. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um anúncio, eu sou uma empresa de agropecuária, e eu quero fazer um anúncio para aquele... Cara, fala com o agropecuário. Vive o mundo dele. Não adianta tu falar... Hoje eu estava na barbearia... Pra finalizar meu pensamento, hoje eu tava na barbearia e o Zizo falou assim pra mim, cara, tu tá fazendo aqueles anúncios de propósito ou tu tá meio que perdendo a linha? Porque eu sempre te vejo bravo nos anúncios. Aí eu tive que mostrar pra ele, cara, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho um anúncio, pra quem não entende, eu tenho um anúncio ali na minha rede social que tá literalmente eu falando com um dono de clínica. E eu tô brabão falando assim, se tu quer seguir perdendo dinheiro... Não pula esse vídeo que tu não é interessante pra mim. Mas agora, se você quer mudar de vida, você tem que entender que você tá rasgando dinheiro. E eu tô bem bravo, assim. Só que daí o Zizo não entendeu o porquê daquilo ali. Eu falei assim, cara, eu tô falando com uma pessoa... A pessoa que eu tô me comunicando naquele vídeo ali é uma pessoa que tá perdendo dinheiro mesmo. É um cara que estudou muito, que é um dono de clínica. Ou é um cara que é um médico, um dentista. O cara estudou pra estar ali. E ele tá vendo... É um cara que vai entrar pro teu funil. Isso. Ele tá vendo... Pô, tava demorando. Tava tão bom. Eu queria que ele... Tava demorando. Então o que acontece? O
O cara que tá... a minha persona ali, né? Vocês podem até me ajudar aí na história. A pessoa... É um cara que, pô, eu tô investindo. Não é um cara que... Não, ele tá investindo, só que não tá tendo resultado. Por quê? Porque ele não tem uma agência especializada no que ele faz. Ou não tem uma empresa que tá fazendo uma estratégia pensada. É que nem, por exemplo, tem um cara que fera de e-commerce. Cara, o que adianta eu pegar uma empresa se eu não tenho alguém que é direcionado em e-commerce? Então, hoje, quando eu vou lá falar de e-commerce, eu chamo, Davi, aqui eu tenho o setor de e-commerce. Eu tenho um cara que vai falar sobre food, vai falar sobre conteúdo especializado em food. Tem o Júlio, tem o Lucas, tem... Então, eu quero falar sobre sobre esportes. Eu tenho alguém que vai falar sobre esportes. Eu tenho que ter uma pessoa especializada naquilo ali. Então, aí ele me perguntou assim, mas por que... Então, essa é a resposta. Eu tenho que me comunicar com quem eu quero me comunicar. Sim. Né? E eu acho que essa é a grande dificuldade, né, o Davi, e Eduardo e Júlio, a grande dificuldade que se tem da comunicação. As pessoas não se comunicam, não se linkam. Tu não vê isso, Davi? Uhum. Acho que no próprio jeito de vender também é uma grande dificuldade de não saber para quem está se comunicando. E aí cria essa dificuldade na venda, de querer vender para todo mundo e acabar não vendendo para ninguém. Tipo, mas até agora essa brincadeira ali brincadeira pode dizer, do Lucas, da maneira que ele perguntou para todos nós três aqui, a mesma pergunta, foi o método que para mim ficou mais fácil de te responder, foi o quê? Eu já idealizei que esse senhor de 94, ele é do mercado imobiliário, entendeu? Então, quer dizer, assim, eu botei um alvo para falar com ele. Uhum. Eu não tentei falar, embora tenha dito ele é leigo, no marketing. Mas não falou em nenhum momento que o cara não é de nenhum nicho. Não estou falando com qualquer pessoa só para tirar uma dúvida de curioso. Então, foi onde eu tentei, para mim, mesmo com esse nosso papo, ficou mais fácil de eu me comunicar contigo e te responder apontando um alvo ali para falar. Então, isso que é só uma pergunta entre nós aqui. Então, nos negócios é muito mais... tem que ser muito mais assertivo e alinhado a comunicação. Né? Hoje a nossa empresa tem um cliente que é muito especial para nós. Inclusive, esse cliente é patrocinador oficial desse podcast, que é a Farmácia Vida do bairro Santa Rosa. Um grande abraço para a Farmácia Vida do bairro Santa Rosa, Gian, Amanda, meu querido Daniel, todo o pessoal lá da Farmácia Santa Rosa. E eles, foi essa estratégia que a gente rolou. A gente fez essa estratégia. Cara, como a gente... Por exemplo, o que qualquer agência faria? Não, vamos distribuir o conteúdo para toda a cidade, vamos fazer isso. Eu e o Eduardo, a gente já fez assim, cara, só um pouquinho. Nós temos que ter otimização de valores aqui, tá? Tem um plano fechado em termos de valores, de anúncio. Então, eu tenho que pensar... Eu não sei se você vai lembrar disso. Eu fui lá e desenhei pro Daniel. Falei assim, eu vou imaginar como se teu bairro fosse uma cidade pequena. Eu só vou me comunicar com o teu bairro. Porque como que eu vou disputar com grandes empresas? Não vou e não quero. E não preciso. Ele tem que se comunicar com as pessoas que estão ali. E eu falei assim, nós vamos fazer um trabalho tão bem feito aqui que as pessoas vão chegar aqui e vão falar assim, eu vi teu vídeo. Eu quero... como é que é feito o vídeo? O fulaninho é tal coisa. A ciclaninha... Porque eu falei assim, eu vou conectar as pessoas. Na hora, acho que o Daniel não acreditou. O Daniel vai estar me assistindo, acho que ele não levou muita fé. Até o dia, Júlio e Davi, até o dia que eu tava lá gravando e as pessoas começaram a entrar. Cara, aquilo ali foi assim foi um prazer tão top eu ver aquilo ali. As pessoas começaram a entrar e falar assim, eu posso ver como é que é o make-off dos vídeos? Não falou make-off, mas posso ver como é que é as gravações dos vídeos? Aí entrou uma guriazinha, eu queria tanto participar do vídeo, meu sonho é participar desses vídeos. Aí entrou, Jean, tu é velho, Jean. Porque a gente fala nos vídeos que o Jean é velho. Jean, tu é velho. Duda, tu é isso. Então, tipo assim, conectou, pegou, linkou. Tanto é que o anúncio deu tão certo que no segundo mês a gente já teve... O que a gente tinha projetado para 90 dias, no segundo mês já tinha tido. É que 80% de uma venda, na verdade, ela está na emoção e tipo, no contato com as pessoas. Não? Às vezes nem uma venda direta. Às vezes esse contato próximo que tu tem com as pessoas que estão próximas de ti. Então, se tu colocou emoção na tua propaganda, tu ligou os clientes, chamou pelo nome, matou a pau. É que nem quando eu faço um casamento, um aniversário... Eu estou fazendo aquele aniversário ali, eu estou 100% me doando para o casal, para quem me contratou, porém eu estou ali também
cara, tem gente aqui que vai casar, os padrinhos, tem um casal ali que vai casar, coisa e tal. Então eu já tiro uma foto deles, tiro foto de criança, vou lá, mostro pra eles, daqui a pouco pego o contato deles e dali faço uma nova venda, entendeu? Não que eu tô ali com o intuito, quero fazer venda, quero ganhar dinheiro, coisa e tal. Não, também, mas eu tô... Também, mas eu tô ligando. E, tipo, daqui a pouco só o feedback, só, tipo... O boca a boca eu já ganhei uns 3, 4 clientes só naquele evento. E eu, linkando isso que tu tá falando, o Júlio foi um dos caras que mais eu vi, assim, ele ser camaleão. Ele é um cara camaleão pro cliente. Então, eu acompanhei vários ensaios, por exemplo, ensaios femininos. O Júlio, ele é tão camaleão, quando ele tá fazendo ensaio feminino, que a mulher, quando tá, ela sente tão à vontade ali fazendo ensaio, que ela vê o Júlio não como um homem, mas ou ela vê como uma mulher, ou como só um... Cara, isso aqui é tudo normal. E eu peguei muito esse feeling dele. Muito, muito. Porque, tipo, tu tem que... Eu hoje, até eu nas gravações, quando eu vou ensinar a pessoa a gravar, ou como vou situar a pessoa, eu faço literalmente. E tu chega assim, e fala assim, e tu vai chegar na câmera... Cara, o que tem? Eu tenho que viver aquilo ali. Sim. A pessoa tem que ver literalmente isso. E eu sou bem assim, o Júlio sabe como eu gravo. Então, ó, tu chega na câmera e fala assim, e aí, pessoal? É isso. A pessoa tem que visualizar isso. Então, tu tem que ser camaleão. E o Davi, ele é muito interessante. Eu acompanhei uma mentoria que ele tá fazendo, que ele tá dando, muito legal. Eu tô acompanhando a mentoria e também tô acompanhando um curso que ele tá dando sobre inteligência artificial. E na mentoria eu percebi isso, Davi, que tu imergiu ali no mundo dos caras. Uhum. Eu vi uma mentoria que ele tá dando para estruturação de agências de marketing. E ele vive o mundo dos caras. Ele entendeu o mundo dos caras desse jeitinho quietinho dele. Mas, cara, na mentoria ele viu um leão. Ele vira um leão. Por quê? Porque a informação tá ali. Tá ali na mente. Então, quando tu veste a capa... Cara, eu sou o gestor agora. Eu sou o mentor agora. Como é que é essa... Como que dá esse... Como deu esse start aí pra tu virar mentor e... Basicamente, você tem que entender que as pessoas que estão na mesa com você, elas estão pagando para estar ali porque elas querem agregar valor à vida delas. E aí, só o fato de ter alguém te pagando para você disponibilizar um pouco do seu tempo, já te coloca um degrau um pouco acima na hora de falar. Então, é muito automático quando eu vou fazer uma venda ou quando... eu estou dando uma mentoria, porque eu tenho que fazer aquela pessoa que está ali, tanto o vendedor quanto o mentorado, ele tem que entender que naquela mesa eu sou mais importante do que ele. Porque não tem como eu chegar para um empresário que fatura milhões e falar para ele assim, ó, eu que não faturo nada, vou te ensinar a como você vai faturar mais. Ele vai olhar para mim e falar assim, mano, você tá maluco? Então eu tenho que passar essa autoridade para ele, para que na hora que eu falar, ele fale assim, cara, tu é bom, tu sabe do que você tá falando, eu preciso do teu serviço. E isso se aplica tanto à mentoria quanto até em diversas áreas da vida, assim. Não importa o que você está vendendo, importa como você está vendendo e se você está confiante o suficiente para estar vendendo. A maioria dos... E para completar isso, né? Eu vou passar... Vou jogar o lance pro Eduardo aqui, que é o quê? A maioria dos bons contratos que fechamos, das boas parcerias que fechamos, tanto eu quanto... principalmente eu e o Eduardo, foi que cada um administrou... Por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião com o Eduardo, a gente vai atender um cliente. Prospecção, tá? Nós estamos ali conversando, fechando uma reunião ali. Cada um usa da melhor forma do seu perfil. Então, qual que é o meu perfil? O meu perfil é comunicativo, o meu perfil é um perfil mais para frente, avançar, dominar, entender o perfil, como que a pessoa está sentada, o que ela está falando. Só que daí eu tenho do lado, eu tenho um cara que ele é quietão. Ele é quieto, ele é assim como ele está agora aqui. Ele está ali analisando. Ele é literalmente um camisa 9. Ele está ali analisando tudo que está acontecendo. Quando ele vê que sobrou, ele... É só um gol. É certeiro. Não é, mais ou menos isso. É certeiro. E até quero que tu comente, a gente parado, a gente estava numa conversa, fazendo uma reunião no carro, e eu fui muito pego de surpresa. Eu achei que era uma coisa e era outra completamente diferente. Totalmente diferente. Um mundo assim, tipo... Não que era um mundo que eu desconhecia, mas eu fui pego de surpresa. E o quão importante tu estar linkado com boas pessoas e ter conexão com boas pessoas. Toda vez que eu precisava respirar, esse aqui vinha e conduzia.
Conduzia. Foi ou não foi? Ganhar tempo. Ganhava tempo, conduzia. Vamos ganhar tempo. E eu tô ali pensar. respirando. E eu tô ali respirando. Eu disse, não, pera só um pouquinho, não posso perder. Não posso perder o foco aqui. Respirei um pouquinho, ele entregava pra mim. E acho que era a hora que ele... Nós dentro do carro, com o ar-condicionado ligado. Ele, tu que é fumante, louco pra fumar. Nada. E assim, né? Não vamos perder a reunião por nada. Então o que acontece? Cada um usar... Acho que o mais interessante dessa conversa é assim, ó. Cara, usa literalmente a autoridade que tu tem. Sim. Né? A Bíblia fala isso, né? Que ela manda que o homem reina sobre as coisas, dá nome aos bichos, coordena tudo. Cara, é muito, muito louco isso. E eu tenho que aprendido isso. O ano passado foi um ano que eu aprendi muito sobre isso. A autoridade. Autoridade, mano. Eu falei no último podcast que quando eu tô sem dinheiro é o dia que eu faço churrasco em casa. E daí até eu tava assistindo o podcast e eu falei assim, Nicole, as pessoas devem achar que eu tô mentindo. E é verdade, mano. Ele sabe, tu sabe também. Quando eu tô sem dinheiro é o dia que eu vou... Nem que eu compre 1 quilo de carne. Mas eu vou assar. Eu vou comemorar aquilo ali. Aí eu tenho um vídeo que eu falo que é comemorando os fracassos. Mas não é. É literalmente assim, cara, eu mando no dinheiro, não é o dinheiro que manda em mim. Eu mando nas coisas que eu faço. Sim. E eu sou capaz de fechar outras coisas. Então aqui eu tenho certeza que nessa mesa são todas as mesas, são todas que estão aqui na mesa, são pessoas que literalmente eu tenho certeza que quando estão num aperto ali, quando estão numa situação difícil, é a hora que dá mais certo. Vocês já perceberam isso? Sim. Que a hora do aperto, a hora que o Júlio sabe muito, eu conheço muito bem o Júlio. Toda vez que a gente tá sem dinheiro é a hora que vem as melhores ideias. Pior que vem. Toda vez. Entendeu? Pode ver, quantas oportunidades aí tu teve na vida aí que tu tava mal de grana ou mal... Não é do nada também. É as melhores ideias. Quando o calo aperta também, né? Entendeu? Tem que pular o coelhinho da cartola. É quando tu tá num estado de conforto, tá tudo tranquilo, tu tá só vivendo, tá tranquilo, tá acostumado. É onde a gente tinha chego naquela vez agora, há pouco tempo atrás a gente estava conversando, a gente tinha chego nesse ponto de não é o ruim, não é a questão de quem ele falou de agora eu tô sem dinheiro, não. A gente tinha chegado num ponto, tá tudo estável. Tá estável. Tá bom como tá, vamos levando e tal. Aí a gente conversou e disse, não tá bom, beleza. Mas e depois? Tem um oceano de melhorias aí pra gente. Uma ambição, né? Não, e não só isso. O Davi acompanha essa transição, todo mundo acha que tá aqui acompanha essa transição. O dia... Eu já estava conversando, eu já conheci o Davi, nós já estava trabalhando junto, o Duda eu conheço há muitos anos, tu também. O dia que foi a mudança de chave, foi o dia que eu percebi assim, tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Eu tô com minha agenda lotada. Segunda a sexta, manhã e tarde, tá lotada. Aí eu olhei e falei assim, tá aí, se aparece um grande empresário agora, e se aparece uma grande negociação para mim, eu encaixo como aqui? Não tem mais. Tu tá entendendo? Meu faturamento, melhor que já tive. O meu faturamento naquela época ali era melhor. Até então era o melhor que eu tinha. Eu falei pra ele, tu sabe. Sim. Só que tá, e aí? E agora? Acabou as horas que você conseguia vender. Me explica isso, Davi. Como otimizar o tempo? Como é necessário... Quando que a pessoa tem que entender que ela tem que alavancar? Ela tem que, tem que escalar. Quando acaba as horas que você consegue vender, eu acho que é a melhor definição. Porque você não tem como fazer o teu dia durar mais, você tem como fazer os teus clientes pagarem mais. E aí, isso tem toda aquela definição de quem que é o cliente, para quem que você está vendendo, qual é o poder aquisitivo do cliente que você quer chegar. Porque às vezes você gasta muito tempo naquele cliente de R$1.000, R$2.000 e ele te ocupa um espaço que você poderia estar preenchendo com um cliente de 5, 10, 15 mil reais. E você não está atendendo só porque você não tem tempo e também não está precisando buscar esse outro cliente. Você não imagina que ele está ali esperando que alguém chegue e venda para ele. Então, eu defino isso. Quando você sentir que você não tem mais horas para vender, é a hora de você arrumar mais horas, mandar algum cliente embora e procurar um jeito de preencher melhor o seu tempo com um cliente mais qualificado. É que eu falo pro Lucas, o cliente tem prazo de validade. Já falei várias vezes para ele já. Tem cliente, cara, que ele tá indo até um local contigo. Se ele não quer andar mais, mano, tchau, me desculpa. Tudo bem, tive contigo até aqui, cresci contigo, se quer crescer, vamos crescer. Eu tô fazendo você crescer, então vamos crescer mais. Eu preciso disso aqui, preciso desse tempo. Então vamos vir juntos. Se não quer, sinto muito.
e vamos para a próxima etapa. Não, e demitir cliente. Demitir cliente, é. Cara, demita. Tem prazo de validade. A gente, eu não sei, eu acho que só o Davi que eu não conversei acho que sobre isso, mas cara, como é prazeroso demitir cliente. Isso aqui não é para se exaltar, mano. Não é algo que não é para ser bonitão aqui falar isso. Não, é demitir. Cara, aconteceu uma situação específica comigo, uma situação específica, não posso contar detalhes. A gente comemorou. Eu e a Nicole comemoramos, graças a Deus. Acabou. Então, cara, não viva um contrato que... Se tiver que perder, perca. Eu prefiro perder dinheiro e demitir alguém que não tá linkado com a estratégia que tu quer, alguém que não vai tirar fruto dali, entendeu? Então, pra tudo, demita cliente. Eu falo pra vocês e falo pra quem tá nos assistindo. Demita cliente. Às vezes tu desce 2 degraus pra subir 6. Às vezes vale mais a pena. Né? Que nem no processo esse de escala e escalar o tempo, né? A gente falava, cara, não tem mais hora. No caso dele, eu preciso de hora para gravação, ainda tem edição, não sei. Não tem mais hora. Tu vai ficar 24 horas ali, tem uma criança agora, né? Então, tem que ver o que compensa. Aí estão te pagando. Estão pagando. Meu faturamento tá legal, que foi o que ele falou agora. Mas até que ponto tá valendo a pena as horas que tu tá perdendo de crescimento do moleque? Tá valendo a pena? Não. É para ele mesmo também, a gente sabe, cara. Todo mundo é adulto, né? Às vezes é um domingo teu. É um horário ali específico que tu tá deixando de fazer alguma coisa com a tua família, mas estás atendendo. Aí a maneira de escalar, não tem mais tempo. Aí é onde a gente começa a tentar achar braço para delegar. Aí tem toda essa questão do crescimento da empresa que a gente tá atrás também, buscando sempre, que é a questão de estrutural, que é onde a maioria emperra e dá aquela travada, entendeu? E a gente está nessa viradinha de chave para conseguir dar essa escalada aí, só que, tipo, não pegando qualquer contrato mais. Hoje a gente botou na cabeça isso que a gente não tinha antes. Antes a gente não pensava muito, vou gastar o mesmo tempo ali e o cara tá pagando X. Mas hoje a gente tem um mínimo ali. Hoje a gente não vai pegar qualquer cliente. Não menosprezando o que a gente falou, pagar de bonitão. Não. É que tem agências e pessoas, mesmo profissionais, assim, que fazem as mesmas coisas que nós, que daqui a pouco mais estão mais no começo. Não é nem por questão de saber menos, mas daqui a pouco mais estão iniciando ali, querem fazer um nome. E hoje a gente já atua no mercado de uma certa maneira, assim, um tempo e qualidade de entrega, o que a gente entrega do nosso serviço, para não cobrar mais aquilo que a gente cobrava antes, para disponibilizar esse nosso tempo. Hoje a gente subiu alguns degraus que nos deixam já cobrar um pouco mais do que quem está começando agora. E faz parte do game. É negócio de conseguir cada vez mais a nossa hora valorizar mais. Não é nem o detalhe de cobrar mais ou cobrar menos. É posicionamento. É posicionamento. Então, tipo, aconteceu uma situação de uma pessoa que me chamou em um momento que estava em baixa, eu precisava captar mais clientes, e eu coloquei lá, te faço esse orçamento assim, 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 facilitei das melhores formas. É o que eu sempre falo, e isso é real. O cliente só não fecha comigo se ele não quiser. Eu tento achar a melhor forma. Pode não ser da forma que ele está imaginando, mas eu vou tentar entregar algum serviço que agregue a ele da melhor forma dentro do que ele precisa ali, né? E o que disponibiliza o investimento dele. E eu entreguei lá, o Davi estava comigo. Eu entreguei lá, negócio é o seguinte, eu consigo fazer primeiro mês assim, segundo mês, terceiro mês. Posteriormente, quarto mês, a gente fecha em tal valor. Ele viu, estava tudo estruturado. Essa pessoa não fechou, mas foi tipo 3 tentativas. Só que como eu sigo as 5 tentativas, né? A gente fala que tu tem que tentar, pega essa visão, investe no teu cliente 5 vezes. Né? Seja ele no WhatsApp ou em reunião, 5 vezes. Na primeira, segunda, terceira. Se em 5 vezes não tem como, não deu certo, aí sim, aí tu descarta aquele lead. Descarta aquele contato ali. Aí sim, é isso, Davi? Tamo na linha? Eu costumo encher o saco mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O meu TDAH e a minha paciência, ela dura 5. Mas é 5 bem investido. Uhum. Não é aquele 5 do oi, boa tarde, oi, boa tarde, oi, boa tarde. Porque quando tu fala isso para as pessoas acham que é o vendedor, o dono de loja, dono de carros, ou qualquer um. Não é investir 5 vezes 5 oi, boa tarde. Não. É 5 vezes que tu vai conversar com essa pessoa, vai tentar resolver o problema dela e vai tentar achar uma forma que vocês trabalharem junto. Ou dela comprar o teu produto, certo?
E dentro dessas investidas ali, uma dessas eu liguei. Até esse dia foi muito engraçado, que a Nicole falou assim, não, mas pra que chamar essa pessoa? Essa pessoa não vai querer fechar. Eu disse, não, mas eu vou tentar mais uma vez. É a última. Chamei, essa pessoa me chamou pra uma conversa, tava com o Davi. Falei assim, Davi, quer ir comigo? Vamos comigo. Aí tava lá e a pessoa falou assim, dentro da conversa, a pessoa chega lá, a pessoa falou assim, não, mas, lembra daquele orçamento que tu me passou. Tu me passou que era X valores, assim, assim, assado. Eu falei assim, é mesmo? Eu te mandei isso? Eu vi aqui mesmo, né? Eu puxei o celular e falei, puxei o celular assim, eu vi, mas isso aqui foi há 2 meses atrás, né? Pô, e tu não fechou? Olha os benefícios que eu te dei e tu não fechou. Mas hoje não tenho mais esse valor. Cara, eu fui por tudo ou nada, né? Fui por tudo ou nada, assim, não tem mais esse valor. Hoje vai ser X valor. Eu acho que daria como se fosse R$1.000 a mais do que eu tinha ofertado na primeira. Só que eu fiz com um posicionamento tão forte que eu falei assim, não, eu te dei a oportunidade. Eu te dei todas as oportunidades de ser naquele desconto. Ali eu fui meio que pro tudo ou nada. E deu certo. Até hoje estamos trabalhando junto. Então deu certo. Né? Então é saber também o feeling da coisa. Eu quero saber de vocês como que foi esse posicionamento de vocês em relação... Eu acho que todo mundo aqui já demitiu cliente. Tu demitiu um forte agora. Todo mundo demitiu cliente aqui? Tu já demitiu também? Já. Todo mundo. Como que é esse... Pode ser bem um falando com o outro, não tem problema. Como que foi essa parte de demitir cliente e essa parte de posicionamento? Posicionamento, para mim foi fácil, porque a minha mãe ela tem uma loja de produto natural e eu sempre briguei muito com ela a questão de dar desconto. Falei para ela, cara, não dá desconto, velho. Tu tem todo o trabalho de ir lá buscar o produto, de precificar, de pagar um aluguel. Não tem compromisso nenhum de dar um desconto. Cara, dá um brinde, mas não dá desconto. O teu valor é esse, o teu preço é esse. Então eu já entrei no mercado com essa mentalidade. Embora no começo eu precificava baixo, mas até hoje eu falo até para os meus mentorados, não dá desconto. Odeio desconto, meu posicionamento é esse. Eu fico sem dinheiro, mas eu não dou desconto. E um pouco desse processo de demitir um cliente é essa relação entre horário e valor. Porque eu tenho a impressão de que algumas empresas elas ganham muito além daquilo que estão te pagando e principalmente em cima do teu trabalho. É aquela questão de você quadruplicar o faturamento de uma empresa e pedir para reajustar o contrato e o cara fala assim, não vou aumentar R$500 o teu contrato. Aí, para mim, esse é o momento de falar assim, então não tem como mais eu manter a tua empresa faturando 4 vezes mais. Muito obrigado. E uma observação antes de vocês comentarem. Hoje tu falou uma coisa muito legal. A gente estava conversando sobre algo muito legal, né? E ele, do jeito dele, me fez voltar uma hora para a realidade ali, no meio de uma negociação que eu estava fazendo. Ele falou assim, cara, e-commerce, não tenha medo de cobrar e-commerce, cara. Aí na hora eu achei meio grosseiro o jeito que falou. Ele foi falando assim, cara, e-commerce é uma filial de uma empresa, cara. Deixa eu te falar. Tu tem uma empresa aqui em Rio Grande. Tu tem uma loja de bala. Doces e balas, tá? Comestível, tá? Tá, tu é a Doce Mais, tá? Aí eu vou lá e falo assim, vamos fazer... Aí tu quer fazer um e-commerce. Tu quer vender pro Brasil inteiro. Tá? Só que a tua filial hoje, para tu ter aquele investimento ali, tu gastou 50 mil para fazer aquilo ali. Como que eu vou cobrar 500 mil, 2 mil reais para fazer um e-commerce que tu vai vender pro Brasil inteiro? Pro Brasil inteiro. Foi o que ele falou que é sensacional, cara. Pô, peraí, eu tô abrindo uma loja, uma loja que tem um potencial de vender pro Brasil inteiro. Aí eu vou te cobrar R$1.000? Sim. Engraçado, tu investiu 50 mil, não que eu vá cobrar 50 mil, que bom que a gente chegue num ponto de cobrar 50 mil. Mas, pô, peraí só um pouquinho. Se eu te cobrar 5 mil para fazer esse e-commerce, é 10% do que tu investiu para atender só aqui em Rio Grande. E só num lugarzinho ali paradinho. Vocês entenderam? Sim. Então, como que é esse posicionamento aí, linkando tudo isso, Júlio e Eduardo, me comentem sobre isso, esse posicionamento de como se posicionar melhor e também essa parte de demitir cliente. Me conta uma situação que tu demitiu um cliente, não precisa citar nomes, mas que se também quiser citar também, aqui é democrático. A questão é o seguinte, a gente tá trabalhando para o cara crescer, como tu falou. Então, se ele tá crescendo, ele tem que nos pagar. Ele tem que aumentar o time. O time tem que estar com ele, ok, beleza. Só que, muitas das vezes a gente está se matando para trabalhar
E aí o atendente dele é um péssimo atendente. A gente está se matando de trabalhar, a gente leva o vendedor até ele, o comprador até ele, só que ele tem um cara lá que tá nem aí. E hoje em dia, em Rio Grande, isso é verdade. Em Rio Grande, não tem mais gente que atenda bem. Tipo, a galera não quer atender. A galera, hoje em dia, tu é demitido ali, tu é um vendedor, tu é demitido, o outro te chama porque temos falta de vendedor. Então, quando a tua empresa não está crescendo, muitas das vezes a culpa não é nossa. Porque para a gente vender o nosso papel é muito difícil. A gente não está vendendo um produto, uma caneta. A gente está vendendo o nosso trabalho. E vender o nosso trabalho é muito difícil hoje em dia. Só que tu vendeu o teu trabalho, tu tá ali, tá fazendo, tá trazendo o pessoal, e dentro daquela empresa ali tu tem um cara que não tá dando a alma pro negócio. E não tá vendendo. E aí o cara vem e quer botar com o pintinho, entendeu? Então esse tipo de cliente, ou tu fala assim, cara, seguinte, tu tem que demitir fulano, tem que tirar fulano dessa função, ou senão a gente não vai dar pra trabalhar junto. Porque não adianta nada me matar trabalhando, trazer o pessoal aí e vocês não vender. Então, a fase de demitir o teu cliente eu estou te dando as ferramentas, estou te dando as armas para trabalhar e tu está sabotando o meu trabalho. E aí não tem como, entendeu? Te joga na água. Te joga muito na água, tá louco, aí não tem como trabalhar. É a questão do comercial, né? Tu tá fazendo, tu tá linkando aí, em vez de ser o camisa 9, que o Lucas falou agora, tu tá sendo o 10 que distribui. Não, tá sendo o 10, tá botando ali os atacantes na cara do gol e os atacantes são muito ruins. Daqui a pouco tu tá atendendo no... Teve um outro podcast que a gente fez que a gente usou essa mesma correlação, assim. Tipo, tem o camisa 9, seria o vendedor lá do outro lado. E nós, o 10 distribuindo o jogo, tô cada vez botando bola mais na cara do gol. Cara, o vendedor ali, que seria o 9... Bola em cima da linha, vai pro Fantástico, nos Inacreditável. Aquele isso futebol. Aí, furão. Erra tudo, furão, isso, aquilo. E é o que mais o cara passa, entendeu? E sobre o demissão de cliente, todo mundo aqui pegou a mesma linha. Tá vendo o crescimento do cliente que tu tá atendendo. Óbvio que se tu tem um contrato, tu tem que cumprir esse contrato. Sim. Só que quando tu chega lá na ponta do contrato e tu quer fazer o reajuste, eu acho que isso aqui foi mais ou menos a pegada que fez a demissão de clientes. Tu vai conseguir dar um teu reajuste porque tu tá vendo, tu conhece o faturamento. Mas é o que eu sempre falo pro pessoal, né? A gente não vai se prevalecer de ninguém. Pô, eu tô vendo que eu tô dando resultado, eu não vou te dar um preço absurdo que vai ficar impagável porque eu tô fazendo a gestão, a gente tá fazendo todo o marketing, etc. A gente não vai precisar fazer isso com nenhuma empresa. Mas a gente também quer alguma coisa de justo quando tu vai reajustar um contrato de um ano pro outro. E aí o pessoal já puxa para trás. Aí eu também concordo que é o momento de pensar duas vezes em continuar. Fora aquele que às vezes acontece o contrário. Se ilude, aí o pensamento inverso, que já aconteceu e não foi uma vez. O pessoal sai da nossa empresa com uma falsa ilusão, porque venderam o marketing, a gestão, todo esse resto como um mundo fantasioso dos R$10 e sai 10 mil do outro lado, eles acreditaram, abraçaram a ideia, vamos dar um tempo, tu sabe, né? Teve uns 3 ou 4 nessa mesma pegada, que a gente passou o tempo. Passou 3 meses, 4 meses da experiência lá daquela outra empresa. Não, a gente queria ver a possibilidade de voltar. Tem como voltar, porque realmente não era como vocês... Ela tentou passar pro primo, pro filho fazer. Meu sobrinho faz, meu sobrinho faz. Meu irmão faz. E às vezes não é nem isso, porque ainda se for... Ok, agora quando tô acreditando num papo ilusionista de outra empresa que está vendendo uma coisa que não existe. E aí já é o momento também de se tu quiser, onde tem abertura também de tu dobrar o teu valor, né? Eu fiquei vendo uma coisa muito legal sobre isso que tu falou. Às vezes não é só a estratégia, mas é o estrategista que muda tudo. Muda tudo, cara. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Vocês, algum momento, eu e tu, eu sei que tu gosta. Tu gosta de Big Brother. Tu já gostou de Big Brother? Sim, já. Tu já gostou de Big Brother? Não. Não? Pandemia, eu Tu gostei. já gostou de Big Brother? Agora não. não. Gosta de nenhum tipo de reality show? Não tenho TV. Não, tá, mas tu nunca gostou de reality show? Não, nem de TV no geral. Beleza, tá, beleza. Eu já Tranquilo. vi, mas Esse papo, você está excluído desse papo agora. Ó, vamos lá. Quem já gostou de Big Brother, cara, já teve muito Big Brother bom. Muito. A gente pode citar vários aí. Aí, até o ano passado, ainda tava legal. Hoje tá ruim. Vocês viram... Agora, tu não conhece Big Brother, mas tu vê alguma coisa de Big Brother na rede social hoje em dia? Não. Não aparece nada. Pra mim, tá aparecendo alguma coisa pra ti? Não. Tá aparecendo alguma coisa pra ti? Que engraçado, né?
O Boninho saiu e parece que a coisa fez assim, ó, desandou. Mas daí tu fala assim, tá, mas... tamo bem. Mas daí eu te falo assim, olha que interessante, né? Tá, mas não é o Big Brother? Não é o programa mais famoso da Rede Globo? Não é o programa mais lucrativo da Rede Globo? Pô, mas o Boninho é só o Big Boss. Ele é só o produtor. É só seguir e fazer. Não, cara. Saiu o estrategista. Saiu a mente pensante dali. Então, entendam uma coisa vocês. Pensem muito bem, tanto para vocês quanto para quem está nos assistindo. Pensem muito bem quando vocês acham que a estratégia é tudo. Não, não é só estratégia. É o estrategista. Porque um dia perguntaram pro Marcos... esqueci o nome dele. Perguntaram para um cara e falaram assim... O Tass perguntou pro... que era também do CQC, aquele cabelo encaixado. Marco Luque. O Tass perguntou pro Marco Luque. Marco Luque, tu não tem medo de ser substituído por inteligência artificial? Tu não tem medo de ser substituído por qualquer tipo, robô? Não tem medo de ser substituído por robô? Ele falou assim, eu não tenho medo. Aí o Tass, tá, mas como assim? Por que a inteligência artificial e os robôs são... Como é que ele fala? É tipo um algoritmo. Eles são exatos. E eu nem sempre. E eu nem sempre. Então, eu fico vendo assim, eu sei que vocês passam por isso também, mas eu que sou um cara criativo e eu que lidero a área criativa da minha empresa, eu fico vendo que às vezes eu falo assim, cara, da onde eu tirei esse vídeo? Da onde eu tirei essa ideia? Da onde eu tirei essa resposta? Entendeu? Porque eu não sou um GPT que eu tenho que perguntar. Não, eu saio. Ah, mas tu não te baseia em outros... Sim, eu tenho um olhar criativo. Eu olhei o que ele falou, olhei o que tu falou e vou criar uma ideia sobre isso. Foi feito um filme. Mas eu não sou uma inteligência perfeita. Eu sou imperfeito. Isso que é o legal. É isso que é legal. Eu tava na mecânica, na ABS Auto Center, que também é nosso patrocinador. A ABS Auto Center tava lá e eu tava criando algo lá, e daqui a pouco eu olhei pro Jefinho e eu não sei por que me veio aquela música. Aquilo que parecia impossível, que é a música do Voz da Verdade. Eu olhei ele assim, eu falei, Jefinho, faz isso. O que tu tá fazendo? Não, só faz, cara. Faz isso. Aí, no final das contas, eu fiz várias cenas dele. Ele agradecendo, todas ele cantando. Fiz 4 tomadas de vídeos. Uma ele cantando, a outra ele chorando, a outra ele tocando no freio do carro. E daí eu coloquei assim, quando o cliente vem fazer uma manutenção preventiva. Então, tipo assim, aquilo que era parecido impossível é real, é um milagre. Então, cara, aí depois eu cheguei em casa e falei assim, cara, de onde eu tirei essa ideia, cara? Eu não vi nada disso. Eu não tinha visto alguém fazer isso. Então, é isso, é o olhar criativo, é o estrategista que está por trás. Né? E pensando em conversas aleatórias, eu e o Júlio ontem estavam conversando e eu comecei a falar assim, cara, vamos deixar a pauleira comer lá no meio do podcast. Assim, não, ele só botou uns kkk. Aí eu botei alguns temas pra gente conversar aqui. Eu botei assim, um primeiro, tá? Eu quero saber de vocês. Eu tenho minha opinião formada, mas eu quero saber de vocês. Vendedor, você é dono de uma loja. E você contratou um vendedor. Focou na palavra vendedor. Se ele diz que não quer fazer nada no digital ali. Se tu falar assim, pô, faz um stories, faz isso. Vendedor que não quer vender no digital, deve ser demitido? Depende do modelo da empresa, eu acho. Se a empresa está aberta ao mercado digital e a empresa quer investir, os funcionários têm que estar dentro da cultura dessa empresa. Aí a gente não está falando só de querer gravar ou de querer aparecer ou botar a cara na empresa. Do meu ponto de vista, é um ponto mais cultural mesmo. A cultura da empresa... o funcionário tem que estar engajado na cultura da empresa. Tá, mas eu vou melhorar essa pergunta. Tu foi para outro lado, muito legal também, sobre o cultural da empresa. Mas vamos lá. Eu andei nos 2 shoppings esse final de semana, caminhei lá e tal, e eu comecei a ver as lojas vazias. E te imagina dono de uma dessas lojas, vazia. E tu vai lá e olha o cara sentado mexendo no celular. A loja tá vazia. Pô, mas peraí. Eu sou o dono da loja
Eu entrego um celular na mão desse funcionário. Entrego a responsabilidade dessa loja. Por quê? Porque eu contratei ele como vendedor. E ele tem o meio digital para fazer. Seja, não estou nem dizendo de qualidade de conteúdo. Eu entreguei o celular. Seja ele para fazer um story, seja ele para postar uma foto, seja ele para chamar novos clientes, fazer remarketing, ou chamar novos clientes, ou fazer remarketing. Então, como for. E ele não quer fazer. Aí eu te pergunto. Eu acho que aí é um caso de um vendedor desqualificado. E aí entra muito no que eu sempre falo, que num processo de contratação, você contrata demorado e demite rápido. Porque se você manter uma pessoa que não está dentro da competência que você espera, você está literalmente jogando dinheiro fora. A fruta estragada. Com aquela pessoa ali, mas tenho dó. Tá bom, então fatura menos e ajuda aquela pessoa. Não é sobre o CPF prejudicando outro CPF, é sobre um CPF ajudando um CNPJ. Essa visão que eu tenho sobre... Ou um CPF falindo um CNPJ. Sim, também. Muito bom, gostei dessa. Eu vou usar, hein? Pega esse corte, essa aí foi boa. Pra ti eu vou fazer outra, então. Cliente não se diz não, se diz... Como assim? Eu, vendedor, dizendo... Não, eu tô te perguntando. Cliente não se diz não. Nunca se diz não pro cliente. Se diz o quê? Vou te mostrar uma outra via. Ele não pegou a visão. Não entendi, então. Cara, cliente não se diz não, se diz o preço. Então, sim. Não, mas tá me dizendo como vendedor é o... Não, eu tô te perguntando isso. Eu tô te jogando essa frase. Cliente não se diz não, se diz o preço. Tu concorda com isso? Aí eu concordo. Dentro dessa linha eu concordo. Faz as pessoas entender que quando a pessoa chegou até ti, ontem a gente tava conversando sobre isso, e tu discorda um pouco. E é legal que a gente discorda. Ele discorda um pouco. Tá? Ele acha que... Eu tava jogando pra ele ontem sobre lead desqualificado. Eu falei, cara, lead desqualificado pra mim é quando o lead chega... Pra quem não sabe, lead é o cliente que te chamou na rede social. Chamou na rede social, te chamou no WhatsApp. Pra mim, o lead desqualificado é aquele lead que chamou numa churrascaria e ele é vegetariano. Aí é desqualificado. Não, pô, eu encontrei um cara, consegui encontrar um cara que não quer comer carne e foi falar num... Porque, cara, vamos lá. Ou aquele que clicou sem querer na tela. Não, eu digo, a gente tava falando sobre uma conversa. Sim. Quando tem uma conversa, acabou não comprando. Cara, não pode. Desqualificado é o vendedor que tá ali, ou a pessoa, ou desqualificado no sentido assim, de não saber vender. Não saber vender. E o Júlio defendeu que não, mas depois a gente até chegou no meio não, do mas foi o que eu te falei. Se o cara é desqualificado, se o lead é desqualificado, não adianta tu tentar. Por exemplo, é que nem tu acabou de falar que tu fez um lead e o Zizo viu. O Zizo é barbeiro. Então, tipo, ele já é desqualificado. Se ele me chamasse, concordo. Então, ótimo. Ele viu, mas ele viu o teu vídeo. Não, mas é que ele viu no orgânico. Não, mas tá. Mas, por exemplo, se fosse gerenciado o teu vídeo, ele seria um cara desqualificado. Sim. Não adianta lançar pra ele, não adianta brigar com ele. Mas o que eu digo que onde a gente estava conversando, pessoal, e a ideia é sobre o quê? Vou até tirar aqui que já me deu nervoso já. Sobre assim, ó, por exemplo, eu tenho uma lancheria. Eu tô gerenciando uma lancheria. E chega contatos para essa lancheria. E essas pessoas pediram o cardápio. E essas pessoas pediram mais informação e não compraram. Aí o dono da lancheria lá, eu sou a agência, eu sou o gestor. O dono da lancheria vai falar, pô, tá chegando o lead desqualificado aqui. Pera aí, só um pouquinho. Ser humano que come... E tem dinheiro pra comer, porque ele tá procurando algo delivery. Ele não fez um arroz e feijão em casa. Ele procurou. Então, e ele tava interessado, porque ele viu o cardápio, perguntou mais, peraí. Esse cara viu... A partir que ele pediu o cardápio, ele já tá comprando. Tá entendendo? Então, tipo assim, mas beleza, se for algo que o cara não comprou pelo valor que é o lanche e tal, e mesmo assim não é desqualificado. Não é. Por quê? Ele tá com fome, ele te procurou... Ele é o cara... Eu acho que o Davi até na hora que falou do lead desqualificado, ele deve ter pensado mais ou menos, acredito, algo parecido com o que eu pensei pelo que tu me olhou agora. Que vai muito do tipo de nicho que tu tá conversando para tu poder falar de qualificação de lead. Tipo, o delivery é impossível, tipo, não tem. Entendeu? Até pode ser aquele cara que já é comprador, já é teu cliente e tal, ele vai vir a ti de novo porque viu o teu... Enfim, qualquer delivery do Lucas.
Já tens lá 1.000 clientes fixos lá, que tu sabe que durante a semana compra. Muitos deles, eles compram durante a semana porque eles viram o teu anúncio. Entendeu? Eles estão vendo e compraram de novo. Eles vêm do anúncio, mesmo eles já fazendo parte daquele cliente. Porque daqui a pouco mais tu tá perdendo esse cliente no meio da semana ali porque ele viu o anúncio de outro e não viu o teu. E é isso que a gente sempre apanha para conseguir botar na cabeça de alguns clientes de delivery que a gente tem. O pessoal não entende essa parte. Tem uma diferença de comida para tipo um carro, por exemplo. É. Tem muita diferença. Aí agora, aí entra assim, que nem quando a gente trabalhava lá nas clínicas. Me lembra de falar do carro. Nas clínicas. Clínicas já é daqui a pouco mais assim, até se considera um pouco a qualificação do lead, mas não usar o lead desqualificado como desculpa. Porque para mim, todo curioso ele começa com um lead frio e o comercial vai esquentar esse lead. E os anúncios de remarketing depois vão cada vez, depois do serviço do comercial começar a atuar, o teu remarketing vai começar a aquecer mais ainda esse teu lead. Até tudo bem. Agora, fora disso aí, eu já tive hoje mesmo, tive uma conversa naquela reunião de pela manhã, foi o inverso. Disse, cara, o pessoal disse que o lead é desqualificado. A gente foi olhar o CRM, bem aquele de manhã. Ele disse que estava implantando CRM e tal, e está vendo que não tem acompanhamento dos próprios vendedores. E aí vai ser mágica? Aí não. É o que eu Não vou vai falar do ter carro. mágica. É o que eu vou falar do carro. Entendeu? Por exemplo, do Agora carro. no delivery eu não concordo. Mas eu costumo... Não, do delivery não tem como ter desqualificado. O cara te chamou, pediu o cardápio, o cara tá com dinheiro, tá com desejo. de Mas, o Júlio, É que é muitas eu tenho uma opções visão, eu tenho uma visão que tu tem que seguir aquele padrão de insistir. Pelo menos do 5, tá? Porque, por exemplo, ó, vamos lá. Carro. Nós vamos fazer... Nós 4 aqui fizemos a gestão de uma loja de carros. Aí chegou o Joãozinho aqui. O Joãozinho chamou lá no vendedor. Ah, qual os carros que vocês têm e tal? Ah, mas tem carro 4 portas? Tem com ar-condicionado? Não fechou. É desqualificado? Não. Não, o cara é adulto. Opa, Ele, vamos lá. Ele quer comprar o carro. Ah, beleza. Aí vamos pensar... eu vou até pesar mais para vamos ver se eu resolvo antes de tu falar. Vamos dizer que essa pessoa não passou o crédito dela. Ah, não deu certo ali todo o trâmite. Achou o carro, mas chegou lá, não deu certo. Aí tu tenta ir... Tens outro nome? Pode tirar pra tua mãe, pra tua avó, Cara, eu só vou não dar certo. Tipo assim, nem vai chegar como desqualificado, Davi. Porque ele precisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cultivar nesse cliente, eu agora como vendedor, eu até quero que tu me ajude, Davi. Eu posso cultivar nesse cliente a motivação de quando ele tiver condição, ele vai vir até mim. Eu tive uma reunião com um cara que ele falou assim, ele me passou lá, ele queria, eu queria o produto que ele tinha para vender, o serviço que ele tinha para vender lá, parte de CRM, tal. Só que a negociação era ruim, para mim eu não gostei. Cara, na hora, ele bateu a porta na minha cara e falou assim, tudo bem, Lucas, quando você estiver numa estrutura melhor, você nos procura, não hesite em nos procurar. Opa, vou quebrar isso aqui. Não hesite em nos procurar quando você tiver uma melhor estrutura. O que ele está dizendo? A gente não está fechando porque tu não tem condição agora. Só que aí, para completar com chave de ouro, 2 semanas depois, ele me chamou de novo. Lucas, tem uma proposta, assim, assado, tal. Ah, não quero, mas beleza. Ele insistiu, ele fez. Então, quem aquece o lead qualificado, desqualificado? Cara, tu aqueceu o lead para me saber? Tu aqueceu a tal ponto? Seria isso, Júlio? Tu aqueceu? Não, aí tudo bem. Mas, por exemplo, assim, do carro, quando o cara chegou em ti, o cara falou, eu quero um carro 4 portas, um carro isso. O cara já te deu a linha do que ele quer. Ah, mas eu não tenho esse carro aqui, eu não tenho esse carro na loja. Mas o cara te desenhou o tipo de carro que ele quer. Muitas das vezes, por exemplo, eu vou numa loja, eu vou chegar no cara e falar, cara, eu quero um Peugeot porque eu quero economizar, quero isso. Tu, como vendedor, tem que falar, cara, um Peugeot não cabe pra ti. Se tu quer economizar, se tu quer isso, um Peugeot não vai caber, não vai ser útil pra ti. Então, Esse X Peugeot, né? É? O tal carro não é ser útil pra ti, entendi? É, entendeu? Então, tipo, não vale a pena o senhor comprar. Porque tu não vai ter o Peugeot ali. Se o cara quiser comprar o Peugeot e tu tem Peugeot, manda o Peugeot pra ele, entendeu? Mas vamos supor que tu não tem o Peugeot pra comprar. Ele quer um carro assim, assado. Então, tu vai pra um outro viés. Eu tenho esse carro aqui, que ele não é... E a tua opinião é muito boa, o Peugeot é muito bom, a tua escolha é ótima. Tu nunca vai falar pro cara que a ideia dele é horrível. Porque aí, tá me chamando de burro, coisa e tal. Embora ele seja pra comprar um Peugeot, tu vai chegar pra ele... Ah, que loucura. Mas o Peugeot é ruim. Embora eu gosto de Peugeot. Mas, enfim.
Enfim. O medo do processo pesou, hein? Exatamente. Alô, advogada Luísa, fica atenta. Ah, tá. Entendi. Tá, enfim. Aí tu chegou pra esse cara, tu vai dar um outro viés pra ele. Cara, eu tenho um carro isso. Ele é mais econômico. Ele vai te ajudar nessa coisa que tu quer. Ele tem 4 portas. Tu deu uma segunda opção pro cara, entendeu? Aí sim, aí tu aqueceu o teu lead. Agora, se tu não tem nada pra dar pro cara, é difícil. Tá, mas a pergunta que não quer calar aqui. Davi, explica para nossos clientes o que é um lead desqualificado. Quando ele fala assim, não, é um lead desqualificado. Não, eu quero saber agora o que é um lead desqualificado para ti. Aonde é o ponto do lead desqualificado? Cara, eu acho que com a inteligência que a gente tem, tanto a gente como estrategista, quanto o próprio algoritmo, hoje em dia é muito mais difícil você entregar um lead desqualificado do que um lead qualificado, já começa por aí. E eu acho que vai muito de alinhar a expectativa, porque a pessoa que está contratando, ela espera um lead pronto para venda. Esse lead não existe. O cara não vai mandar mensagem e falar assim, eu quero isso daqui, me manda o Pix. Não existe. Ele precisa de um tratamento comercial, ele precisa de uma qualificação, uma pré-venda, uma pós-venda, um remarketing. Ele precisa entrar num funil e aí chegar lá na ponta ele efetuar a compra. Então, do meu ponto de vista, não existe lead desqualificado, a não ser que seja aquele caso que você disse de um cara vegetariano chamar uma churrascaria. Mas aí o gestor e o próprio algoritmo tem que estar muito louco para chegar nesse ponto de um vegetariano chamar uma churrascaria, sabe? Ou algo do tipo que, tipo... Existe até o ponto, a gente conversou ontem, né? Por exemplo, o cara gerou um anúncio, mas daí não seria um gestor também, né? O cara gerou anúncio lá para um cara de Minas Gerais, aí para cá. Aí talvez até, mas mesmo assim não possa aquecer. Mas é o que eu tô falando. Ou mas às vezes o gestor é ruim, ou o algoritmo tá muito louco para poder Não chegar tem. no ponto de É ter um esse- desqualificado. essa- Pra mim não existe algoritmo louco, né? Não, assim, ó, essa questão na minha opinião. que ele falou ali agora, tipo, meus 2 ou 3, agora não me lembro. 2 ou 3 primeiros clientes ali onde eu meti a cara para chamar para prospecção, foi isso que aconteceu. Os anúncios deles, um era da Bahia e o outro de São Paulo. Eu chamei só por aquilo. Eu vi, tá, faz sentido. Perguntei para ele, tu vende para longe daí? A tua loja é Brasil todo ou só essa cidade aí mesmo que você tá? Ah, é só aqui. Essa cidade é a vizinha, mas por quê? Eu falei, olha o meu DDD. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, tô no outro lado do Brasil, tô recebendo teus anúncios aqui. E não é a primeira vez, e realmente não era. Por isso que me chamou a atenção, entendeu? Aí, que foi o da Bahia. Aí a gente trocou uma ideia, conversou, e aí ele me explicou como é que funcionava. Era roupa, só podia vender ali nas 2 cidadezinhas, porque ele não entregava para o Brasil todo. Até tinha um projeto futuro de conseguir depois vender para o Brasil inteiro, enfim. E aí eu mostrei para ele por A mais B ali, eu disse, cara, mas tá aqui, tá direto em Rio Grande, e um percentual do teu investimento tá vindo para cá, entendeu? Ele, vamos marcar uma reunião então para semana que vem, vamos. Aí conversamos, fechou o contrato ali com o cara por um erro ali que, entendeu? Só que depois ele me explicou que era ele mesmo que fazia, tava fazendo meio que a moda bicho, pelo impulsionamento e tal. Mesmo assim, entendeu? Fechou, foi um lead que veio praticamente pronto, caiu assim, não. Tá fazendo aquele anúncio que todo mundo faz pelo Instagram direto, né? Aí é chegou complicado. ali, O que tem entendeu? de loja aqui em Rio Grande que faz anúncio e acha que tá fazendo... Assistiu 2 lives do Sobral e exatamente. tá Mas subindo anúncio. não só isso. Hoje eu percebi um negócio que, e até eu me coloquei nisso, até coloquei uns stories hoje falando sobre isso, que até eu fazia errado o atendimento. Até eu aqueci errado. Então, tipo, só que eu sou ciente do atendimento e eu fazia porque não tinha tempo, eu não parava. Então, hoje, eu faço atendimento. Eu fiz um stories hoje que às vezes eu demoro 2, 3 dias para dar orçamento pro cliente. Entendendo. Como que eu vou gerar uma gestão estratégica para a pessoa? Como que eu vou... Se eu prego que eu faço gestão estratégica de marketing, que se eu prego eu tenho uma agência diferenciada que atende os clientes de um modo personalizado. Como que eu vou dar um pacote? X artes, X vídeos, X vídeo que estranho, né? X artes, X conteúdo, X isso. E tipo, eu só passo o valor. Eu não entendi qual é a dor do cliente, eu não entendi qual é a expectativa do cliente, eu não entendi qual é a estrutura do cliente, eu não entendi quanto que ele fatura. Aí o CBV que a gente fala. Tu tá entendendo? Mas É aí a tu cara- tá, passo a passo, tu tá indo tu mesmo qualificando ele. Eu tô Tá aquecendo. Tá fazendo esse perfil comercial. Agora, no teu caso mesmo, vamos falar de nós mesmos, né? Nós mesmos estamos fazendo o anúncio. Para chegar um lead desqualificado para ti, eu considero assim, tu tem teu perfil, tu tem o anúncio rodando, tu tem os stories diários, tal.
Aí mostra ali, tu é estrategista, tem todas as ferramentas a gente fornece, todo focado em marketing. Aí o cara que está indo atrás de ti veio atrás do Lucas perguntando, Lucas, quanto é que tá o Peugeot? Aí não faz sentido nenhum e realmente, às vezes é uma pessoa que clicou errado no anúncio, sei lá, tava vendo uma coisa, apareceu o teu, apertou. Aí é desqualificar total. Mas agora, cara, falou contigo, às vezes é financeiro. O problema é financeiro de uma empresa, ele não tem como te pagar. Então tá, aí vai a tua visão de entender, ó, eu não tenho nenhum produto aqui que encaixe naquele orçamento. E detalhe, aconteceu, né? E hoje aconteceu isso, a cliente me chamou, né, e daí, pô, fui conversando ali, fui tentando aquecer o lead, né, e ela falou o quê? Que o negócio dela gerava de faturamento menos de um salário mínimo mensal. Menos de um salário mínimo mensal. Eu falei assim, cara, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para essa pessoa, para ajudar essa pessoa? Porque ela está nessa situação, ela já teve um faturamento maior, mas nessa situação agora ela está ganhando menos de um salário. Não, impossível. Hoje na nossa agência a gente não consegue atender ela. Mas daí eu falei assim, não, eu posso. Eu posso te vender uma mentoria. Eu posso te vender uma consultoria. Entendeu? Eu posso te ensinar a fazer teu próprio conteúdo. Entendeu? Então hoje, graças a Deus, na nossa gente tem o Davi que entrega mentoria, que entrega consultoria, tem o Eduardo que entrega consultoria também, entrega mentoria, e eu. Então eu posso entregar a nossa, por exemplo, agora a mentoria que é do método MKT, é uma mentoria que te ensina a ter um olhar criativo, te ensina a olhar o Instagram, o que pode, o que não pode, o que engaja, como fazer seu funil de vendas, como ter esse olhar de criador mesmo, né? Eu vou olhar produtos, como olhar produtos que são bons, né? Como olhar pessoas que engajaram ali no seu negócio, pessoas que entregaram bom conteúdo, pessoas que vendem muito no digital, e como eu crio para mim. Esse é o olhar do criador. Entendeu? Olhar criativo. E também, nessa mentoria, é como transformar seguidores em clientes. Então, e principalmente, o que eu podia fazer para essa mulher que essa pessoa aí que ganha menos de um salário mínimo? Eu vou te ensinar a não desistir da venda. Qual as peças que tu tem aqui, ó? Porque hoje tem muitas peças. O Davi pode nos falar quantas inteligências artificiais que hoje agora ficou famosa essa história aí de fazer fotinho, que nem essa aqui, ó. Pô, eu também fiz. Tá ligado a câmera aí? Ó, tá aqui. Eu também fiz ali, ó. Fiz uma fotinho bonitinha. Uma fotinha bonitinha do Matias com a Nicole e tal. Mas, cara, o que teve de gente me pedindo para eu ensinar como fazer a fotinho. Só que daí eu fiquei muito de cara. Eu vendi até quadro. Eu fiquei muito de cara, sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, que estavam me pedindo para ensinar como fazer a fotinho, eram empresários que tinham empresas. E não me perguntaram como que eu posso usar essa inteligência artificial ao meu favor. Como que eu posso usar isso? Tudo esse... Cara... Ferramenta é o que as pessoas estão regredindo. A Duda pra mim, cara, veio de ser romântico, coisa e tal, tu tá fazendo venda em cima da nossa foto. Eu falei, cara, eu botei um pôster do desenho esse. Falei, ó, quem quiser um quadro, eu dou um quadro 60 por 80 por R$90. Eu ia ganhar um lucro de 40 e poucos em cima do quadro. E uma inteligência artificial fazendo pra mim o serviço. Então eu aproveitei aquilo ali e fui fazer uma venda. Uma oportunidade, né? E tá pintando gente chamando pra fazer quadro. Olha a pegada disso. O Davi começou a fazer ensaio com inteligência artificial. E já é top. E top de verdade. O ensaio dele é top. Pra você que quer... Ó, só espera que depois fazer o pitch. E fez lá os ensaios. O que ele fez, cara? Cara, ele domina a inteligência. Ele entrega um conteúdo de qualidade, ele sabe ensinar. Eu vou vender um curso. Ele foi lá, criou um curso para vender como fazer ensaios fotográficos digitais. E daí, dentro do curso dele, ele vendeu uma mentoria. Depois, dentro da mentoria dele, ele vendeu... eu vou te dar a biblioteca dos prompts. E tá lá. Durou quanto da tua vida tu ocupou para fazer isso?
Um fim de semana eu fiz o site, fiz o desenho funil. É que, na verdade, esse produto em si, ele não é o produto, né? Não, não só tá. isso. Quanto tempo tu demorou pra fazer aquele vídeo ensinando como a mentoria? Eu levei uma meia hora. Tu tá entendendo? E só pra linkar, é um negócio muito interessante. Agora a escala de... Por qual motivo, aí eu pergunto até pra quem é loja, pra quem gosta de fazer live e tal. Tá, beleza. O teu cliente não tá no TikTok? A pergunta que não quer calar. O teu cliente não tá no TikTok? Tá. Por qual motivo tu não tá fazendo live no TikTok? Por qual motivo tu não tá criando conteúdo pro TikTok? Não, mas o TikTok não, o TikTok é uma rede social. Por qual motivo tu não tá criando conteúdo pro Twitter? Que é o X. Tu tá entendendo? Então, tipo, tá ali à disposição. O último. Não adianta nada ter um negócio e não saber vender um negócio. É que nem eu tinha fotografia e não sabia vender. Aí eu aprendi a vender fotografia. Emoção, coisa e tal. Indo um pouco mais além, tu que entrega o vídeo, não é nem a pessoa criar o conteúdo pro TikTok. É ela pegar o vídeo que tu já entregou editado, pronto, e postar lá. É só postar, já tá pronto. Ela vai gastar menos de, 3 minutos pra postar lá. O que tá acontecendo, principalmente no comércio local, eu acho que... Eu não sei se daqui a pouco a nossa cidade aqui tá mais atrasada, uma cidade ser mais antiga, ou se é geral, tá? Mas o que eu imagino, o que eu vejo é que os clientes, eles esperam que a gente fale assim, esse aqui... Tudo bom, Eduardo? Esse aqui é o Davi quer uma calça, tá? Número... Qual o número da calça? 41. Não sei, minha esposa que compra. 42, tá? Ele quer um tênis também, 39, tá? Ele vai fazer no débito, tá? E... Tem que falar por ele também. E não quer... Pô, não é assim, cara. Não é assim. Tu tem uma loja, tu tem um delivery, cara, tu vive isso aí. Hoje eu conversava com um cliente e falava isso. Vive a tua loja, cara. Vive literalmente. Sabe? Acorda todo dia, olha pra tua loja. Depressão, ansiedade, todo mundo tem. Vocês não têm ansiedade? Tu não tem ansiedade? Tu não tem ansiedade? Tá faltando de sangue, pessoal. Eu sofro de ansiedade, cara. Sofro de ansiedade, tenho crise de ansiedade horrível. Depressão tá sempre aqui, batendo na porta. E não tenho vergonha de falar isso. Depressão tá sempre aqui, aqui. Só que, cara, todo dia eu acordo e falo assim, eu vou fazer dar certo. Todo dia, cara. Todo dia. Todo dia eu olho pra minha mulher, pro meu filho. Cara, há 2 dias atrás eu conversei com a Nicole e falei assim, cara, tu já imaginou a casa que a gente vai ter? A gente vai ter uma casa top. Vai ser toda projetada. Vai ter um carrão top. Eu olho pra ela e falo assim, cara, a gente vai ter. O Davi um dia me falou assim, cara, desde que eu sou criança, o meu único objetivo é ser rico. Eu sonho em ser rico. E, cara, é isso, cara. É isso. Então, mas eu tenho depressão, mas não sei o quê. Cara, todo mundo tem. Todo mundo tem. Foi o que eu falei ali. Quando eu falei o sangue ali, é o tal do sangue no olho que eu acho que o pessoal tá deixando de lado por N motivos, se deixa levar. Seja pelo motivo que tu falou, seja por estar desgostado de alguma coisa, tu entra muito na pilha. O cliente falou, será que é a cidade? Cara, onde tem oportunidade tem venda. Não tem, principalmente para quem trabalha com venda. Não, então, essa é a cidade em termos dos empresários estarem desanimados. Sim. É isso que eu estava me referindo. Entendi, mas é que aí também estão se utilizando das coisas de uma maneira errada, entendeu? Que nem tu falou agora. Se tu não tem, na hora de contratar, tu já está contratando errado. Ou se tu é errado. Também, às vezes, é tu errado. Mas um vendedor hoje, aquela tua pergunta do vendedor com o celular, já para mim já seria já teria um pontinho de exclamação do lado no currículo ali na hora da entrevista. Pergunta para esse cara se ele faz isso, nem que ele ganhe um percentual do que sair de venda minha online. Ele não está sendo contratado para online. A gente tem uma loja física. Mas ele vai fazer e ele vai ganhar. Ele é comissionado por isso. Se ele não fizer, irmão... É que tá faltando também essa gasolina também, né? Eu não acho. Sabe por quê? Eu acho que é cultural. Se tu quer falar em termos de cultural, como o Davi falou, eu concordo. Cultural. Por exemplo, a gente trabalha para Farmácia Vida do bairro Santa Rosa, tá? Um grande abraço para vocês que estão vendo de novo. Sou patrocinador do nosso programa e a gente trabalha com eles. Cara, ali eu vi isso. A equipe falou assim, vamos vestir a camisa. Vamos vestir a camisa.
E todo mundo da sua forma, de cada um na sua forma, entendeu? Então, claro que teve muito trabalho nosso, o meu trabalho ali para que essas pessoas, a gente transformasse elas para o mundo digital, que elas não tinham esse costume, mas, cara, viveram a camisa. Tá? Vão ver os resultados, cada um na sua forma. Sim. Inclusive, teve uma das pessoas ali que alavancou a carreira dela. Cara, é normal, é do jogo. Mas uma comissão por venda também dá um gás. Sim, mas ali... Só que aí a gente esbarra numa loja não, em várias lojas da cidade que a gente vê, principalmente dentro do shopping, que eles são comissionados por venda. A gente sabe que o salário é salário e comissão. A comissão, por sinal, se não me engano, é muito boa, pelo que me falaram. E o pessoal não tá trabalhando igual, cara. E não só isso, Júlio, eu vou te falar um também, negócio né? Pô, tá ganhando isso, tá ganhando aquilo, não quer trabalhar, tchau. E deixa eu te falar uma coisa. Tá, mas beleza. Tu não pensa... Hoje eu penso assim, ó. Se hoje tudo desse... Cara, minha agência desse errado, eu perdesse todos os meus clientes. Perdi todos os meus clientes. Eu não quero mais trabalhar como técnico agrícola, classificador de grãos, mas eu... Cara, deu tudo errado. O que eu vou fazer? Cara, eu chegaria numa empresa de potencial e falaria assim, ó, não me paga salário, mas eu quero comissão X. E só deixa eu trabalhar. Deu. Eu tenho certeza... Cara, eu não tô falando isso brincando. Eu tenho certeza que eu daria muito certo. Ganha muito mais, hein? Tu tá entendendo? Então, aí eu te pergunto assim... mas esse negócio... eu não ganho bem. Não sei o quê. Cara, faz a tua parte, velho. Faz a tua parte. Tem empresa que hoje eu me arrependo de não ganhar em porcentagem. Tá entendendo? Faz a tua parte. E isso aí te tira da zona de conforto também, né? Se depender só de ti, te tira 100% da zona de conforto. Cara, faz tua parte. E é um jogo, né? É bom quando a gente depende só de nós. Porque a gente tá batalhando com nós mesmos. Então, é massa. Direto, inclusive, a Amanda me pergunta assim, cara, e se der tudo errado? E eu costumo dizer que não se preocupa, eu só preciso de um celular e uma padaria com Wi-Fi. E confia em mim. Porque quando você aprende a vender, é o que eu falei mais cedo, não interessa o que você tá vendendo, você vai vender. Sem dinheiro tu não fica. E eu também falo que pro CLT eu não volto. Não. Cara, vamos fazer um ritual de queimando as carteiras de trabalho. Eu já nem sei onde é que tá a minha, né? Mas eu vou fazer esse ritual. A minha, eu fui na prefeitura tirar e eu não fui buscar. Então tá lá, empunhando no meio da roça, não sei nem... Tá lá. Deixa eu... Uma coisa que... eu por percalços da vida tive que voltar esses 5, 6 meses aí, mas a primeira oportunidade eu abandonei ela. Mas depende de quanto o CLT tá te pagando também, né? Se tá te pagando o que tu merece, o que tu quer receber. Né, seu Júlio? Né? Tipo, tá pagando bem, né? Eu não tô saindo da minha função. Tipo, eu sou fotógrafo, sou cinegrafista, trabalho ali dentro dessa função, eu tô ganhando dinheirinho mais. Eu concordo, porque nossa cabeça, na verdade, como empresário, é de não ter limitação. Acho que é isso. Aí que tá. Não tá me limitando. Eu poderia fazer... eu vou dizer, eu não vou ser hipócrita. Eu poderia fazer um projeto. Se daqui a pouco esse CLT tá me pagando muito bem, eu posso montar um projeto... Exatamente, mas essa é a ideia. Aconteceu comigo isso. Eu já tinha agência, eu fui trabalhar numa grande empresa aqui da cidade. Eu olhava aquela empresa, é uma empresa multinacional, uma das maiores empresas do mundo. Eu falei assim, meu Deus, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou ser presidente dela. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Pior experiência. Mas eu falei assim, na época eu olhei e falei assim, eu vou comprar isso. Exatamente. E eu aguentei, cara, eu ia todo dia, eu acordava 6 horas da manhã e eu comecei a olhar e falei assim, eu não tô acreditando. Cara, o que eu ganho com uma empresa, eu já era maior do que o salário que eu ganhava nessa empresa. Mas é por isso que eu falo, tipo, se não, mesmo que não fosse, se essa empresa te pagasse, sei lá, não sei quanto é que tu tava ganhando, mas vamos e viemos, tu tava ganhando, sei lá, 2, 3 mil. Se tu fosse ganhar 10 ou 12, o retorno que tu tem naquele tempo lá dentro daquela empresa, o que tu pode estruturar hoje da tua vida e da tua agência... Mas é outra mentalidade. Exato. É outra mentalidade. Mas por isso que eu tô te falando, não adianta nem te pagar bem. É o que a gente tava conversando hoje. Com a tua cabeça de hoje, não adianta pagar bem e me deixar preso. Tá. Agora, Lucas, eu quero te contratar pra minha empresa. 10 mil. Te prende comigo ou não? Hoje, não. 10 conto? 10 conto não. Todo Depende mês? qual horário. Quanto tempo? Da 1 às 7 horas da noite. Fecho. Aí. Então, Fecho. É uma venda. Todo mundo tem eu preço. Uma venda, todo mundo tem. Fecho. Todo mundo tem um, entendeu? Fecho, porque depende também. Fecha até ali. Tá, mas esse da 1 até as 7 vai ser, tipo assim, eu não posso ter mais contato.
Não, pode Isso- ter contato. tu isso é pode exclusivo trabalhar da tua de manhã, empresa? Tu pode tirar um dia da semana. Não. Tu não perguntou nem o que tu vai fazer, amigão. Não. Eu não aceitaria Não, isso. não, mas feche, não. Como tudo é uma venda, não. entendeu? Agora eu já pensei já. Fecho se Não, tu pensar. já fechou, tu já Não, assinou o fechei. contrato. Não, Já fechei, era, filho. fechei. Pra pagar- pra Fechei, sair- se eu tenho pra contato. sair disso aqui agora, tu vai ter que pagar uma multa. Porque assim, aí depende do projeto, é isso que eu tô te falando. Sim. Qual é o projeto? Entendeu? É que eu Talvez eu me arrependa dessa frase. falo. É. Talvez eu me arrependa. Porque hoje, tá aí, 10 mil, tá aí, vai me limitar? Não Se não vai me limitar, tudo bem. Exatamente, é o que eu falo. Por exemplo, hoje teu serviço não te limita. Não me Tu limito. tem contato, pode manter contato, pode... Na verdade, ele tá me agregando. Ele tá agregando. Ah, Tá aí é outro agregando, papo. é outros 500, É entendeu? outro papo. Mas aqui, ó, eu quero a gente tem que se encaminhar pro fim, Ah. e eu quero... Tá bom, Vai que tá tá bom. ficando bom. Eu vou ter que falar com a Playstream pra gente criar um podcast só disso, né? Ô, diretor, vamos ter que criar só sobre isso, diretor. Vamos ter que... E, ó, já aproveitando esse gancho aqui, pra você que quer fazer um programa de podcast, você tem esse sonho, você, cara, tem que tirar esse sonho da caixa aí. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar de verdade. Ó, tem produção, vocês não têm noção. Tem gente aqui, ó, o pessoal trabalhando aqui, cuidando desse áudio bom, perfeito. Essa imagem perfeita que vocês estão vendo. Todo o projeto, todo o processo que tem antes do programa é a Playstream. Não é querer Então, falar ó, mal da, não é querer falar mal da concorrência, mas é um dos melhores aqui da cidade. né? não. Muito melhor, não existe outro. É melhor. Não né? existe. tá louco. Ó, pra você que mora em Rio Grande, não tem outra opção. Essa é a opção. É aqui, tá? Então, ó, já clica no link aqui embaixo, vai estar na descrição, ou nesse anúncio que vai aparecer pra você. Clica no link e vem fazer parte da Playstream e tirar esse sonho da caixa aí, ó. Tira aí, ó. Fora da caixa também, ó. Tem que ser o teu programa aí, o teu sonho aí. Ó, pra complementar isso tudo que eu tava falando, tudo que a gente conversou, sobre o comércio local. Eu fico pensando assim, as pessoas aqui em Rio Grande, elas só reclamam. E eu acho que é direto, o brasileiro ele é reclamão. O brasileiro ele é muito reclamão. Só que aí eu fico pensando assim, tá, vamos lá. Na nossa cidade, conversando com aqui. Eu tenho algumas perguntas para fazer pro comércio local. Já passou o verão? Já passou o carnaval? Já passou tudo? Tá, e aí? E agora? Vamos mudar de vida? Vai começar a rodar? E daí no verão eu perguntei um dia pro empresário. Eu falei assim, o empresário falou pra mim assim, não, tá muito fraco o shopping aqui. Ah, tá muito fraco o shopping. Não tem condição. Ah. E minha loja no calçadão também tá. Aí o outro que era de comida. Não, mas tá muito fraco. Ah, o pessoal tá tudo no cassino. Ah, o pessoal tá tudo lá. Ah, não, porque é carnaval. Aí eu te pergunto, criou conexão no inverno? Criou conexão no inverno? Porque assim, nós moramos numa cidade de 180 mil habitantes. Todo mundo foi pro cassino? A grande maioria não. É o problema Quem da mora cidade aqui... que chegou meia-noite não tem mais nada aberto também. né? Não, mas qual a conexão que tu criou, cara? Sim, não, tudo bem. Tá É porque entendendo? se tu ir lá no cassino e perguntar, eles vão falar a mesma coisa. Ah, porque tá todo mundo lá no centro. No centro. Ah, não, agora morreu. Aí, ó, tem uma empresa É bem isso. do cassino que essa vai voltar. E eu ainda vou fazer um programa falando disso. Antes de começar o verão, me procurou. Ah, preciso isso, aquilo. Montei toda a estrutura. Montamos ou não montamos? Montamos estrutura. Ó, nós vamos fazer isso. Agora vai aproveitar o verão, que é veraneio. Nós vamos aumentar tuas vendas. Ah, não, mas as vendas não. Não, mas a gente vai criar autoridade. A gente vai fazer com que as pessoas criem. A gente vai criar um pós-venda também com essas pessoas. Assim, sumiu. Pegou as informações, usou da forma... Sumiu. Tá? Só que agora acabou o verão. E aí? Beleza, ganhou dinheiro. Criou conexão? Nenhuma. Criou conexão com essas pessoas? Melhorou os processos? Tá, beleza. A minha dica, que nem eu falei da estratégia, estrategista. Pegou a dica do estrategista, funcionou, legal. E aí, agora? E o invernão, fia? O que tu vai fazer agora? Voltar pelo dobro do preço. Entendeu? É tipo isso. Então, assim, o que eu acho, eu quero que vocês todos comentem para que a gente finalize esse programa. Lucas, o que eu acho? Falta saber vender. Falta posicionamento de marca, principalmente aqui na cidade. Tá? E falta ser dono do próprio negócio, autoridade. Ei, sou o dono disso aqui. As rédeas quem tem sou eu. Então, falta vendedores que não querem vender, empresários que não querem empresariar.
Não, esse não falta, esse já tem. Não, isso, é verdade. Vamos melhorar então. Verdade. O que tem demais aqui é vendedor que não quer vender, porque vendedor que não se posiciona, não quer trabalhar no digital, não quer vender, cara. Empresário que não quer empresariar e cliente perdido. Cliente perdido. Eu até brinquei que falei assim, cara, existe lead frio ou é você que tá na era do gelo? Mas tem Entendeu? cliente perdido porque tem vendedor ruim. É uma sequência. A partir que tem um vendedor ruim, vai ter o cliente perdido, entendeu? É que nem a história lá do Peugeot. E só É, tem em todo- vendedor ruim porque o empresário não quer ser o líder. Exatamente. É tudo uma escadinha, né? Tirou Cara, um e degrau, assim, cai tudo. E em Rapidinho. todo negócio, quando aparece um vendedor que está se destacando, normalmente ele é ou bem remunerado, ou ele é, como é que se diz assim, ele tem essa elevação de ego, assim. E rapidinho eles já conseguem... Eu trabalhei pra uma barbearia que, rapidão pra terminar já, eu cheguei lá, o cara, não, vamos fazer uma reunião, coisa e tal. Aí eu cheguei lá, abri a porta, os dois caras que cortam pra ele, tava jogando Free Fire, esse Free Fire aí, tava os dois jogando e ninguém me atendeu. Sentei, fiquei de boas, ninguém me cumprimentou, só o cara Cliente me cumprimentou. oculto. Aí antes da reunião o cara me chamou pro canto. E eu falei, cara, seguinte, como é que eu vou chegar aqui e os caras não vão me cumprimentar? Não é que eu sou o rei da cocada preta, mas tipo assim, Não, tem um cliente. eu sou o cliente, pô. Como é que não vai me cumprimentar? Papapá. Aí ele falou, é que eu não sei dizer coisa e tal. Não, se tu quiser eu falo pra ti, não tem problema. Aí, tipo, hoje em dia também tá faltando chefe, cara. Não tem cara pra falar com os caras, meu. Não, chefe não, líder. Líder. Não chegou, Liderar. tipo, não falou com os caras. Os caras com, tipo, não tava com uniforme. Outra, tu tá pecando. Não tem uniforme, os caras tão vestindo de qualquer coisa. E os caras não estão atendendo. Aí ele falou, não, tá, mas tu fala com isso pra mim. Mas quem tem que falar é tu, cara. Aí ele chegou, não conseguiu falar. Eu falei, cara, primeiramente, eu cheguei aqui, vocês me ofereceram um café, não me deram um oi. Tá tudo errado, cara. Se você não arrumar isso, pode fechar isso aqui porque não vai dar lucro. Como que chama, vocês são daqui, como é que chamam o rapaz que eu cumprimentei ali? Me fugiu o nome dele. Mônica? Eu comentei agora, que é um vendedor antigo aqui do Calçadão. Ah, não lembro. Que é da loja de sapatos ali. Esqueci o nome dele. Ai, que gafe. Aquele cara tem um atendimento. O que te chamou pelo nome? Isso. Já começou por aí. Chamou pelo nome. O cara Tá sabe entendendo? teu Cara, nome. aquele cara tem um atendimento, um carinho pra te atender. Oi, Luquinhas, e abraça a gente. E daí tu vai lá, Luquinhas, eu vou achar uma coisa pra ti, ó. Cliente é carente, cara. Sabe? A gente é carente, mas é isso aí. É carente. Tá entendendo? Eu fui numa loja famosa aqui, uma franquia nacional, tá? Lá no shopping. E daí eu não tinha roupa pra gordo. Já começa por aí que eles compram as coleções pra eles, não tem Acima roupa do gordo. peso. Né? Não tem roupa Acima gordo. do Não, peso. eu sou gordo, tá? Não tem roupa pra mim. Beleza, a guria me atendeu, mal e porcamente, assim, tá? Eu fui pra experimentar. Quando eu cheguei, não sei se eu contei isso pra vocês. Quando eu cheguei pra experimentar a roupa, eu vi que tinha muita roupa masculina. Daquelas roupas que as pessoas experimentam e deixam. Eu falei assim, oi moça, tudo bem? Tem camisa 7 aí, número 7. Ela assim. Ela me olhou com uma cara assim, não, das roupas que estão aí. Ela virou pra mim e falou assim: alguém te atendeu já? Ah. Vocês entenderam, né? Entendeu? A mulher que é ali. Eu falei assim: já, não, mas é que eu queria ver as roupas que se tinha alguma. Ah, tá. Não, é complicado. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pô, honra o tempo que tu tá trabalhando ali. Pô, vai dizer, se ela me dá um bom atendimento, quantas vezes já aconteceu de eu dar um bom atendimento em algum lugar que eu tava? A minha maior cliente hoje, a cliente que mais virou minha chave até hoje, de me gerar mais empresas hoje, foi atendimento de uma logo. Eu tava na tua casa, a gente fez uma logo pra essa mulher. Uma logo. E daí a gente criou uma logo top, coisa mais linda. E pra mim, ela falou que tava recém começando o empreendimento. E verdadeiramente, ela tava começando o empreendimento. Eu fui lá e falei assim, ó, já que tu tá começando, eu vou gerar aqui 4 flyers pra ti, na época que o flyer é 2021, isso aí, né? 4 flyers pra ti, pra tu começar, tá? E se tu precisar de ajuda, a gente tá aqui. Eu dei o desconto, ainda dei. Sabe o que aconteceu? Essa mulher tinha 4 empreendimentos. 4. Cara, foi a nossa mudança de chave. Entendeu? Ela falou assim, ó, gostei muito do atendimento. Eu vou te passar o empreendimento tal, vou te passar isso, vou te passar aquilo, vou te passar a clínica tal. Você tá entendendo? Então, tipo assim, foi um atendimento simples. Sim. Então, para encerrar esse assunto, que a gente leve isso para você também que está nos vendo. Faça o que você veio fazer. Se você é vendedor, venda. Aprenda a fazer. Ó, tem boas consultorias aqui.
Né? Nos siga no Instagram, siga lá Atitude Gestão MKT, siga Lucas Macedo MKT, o Eduardo EXF, tem o Davi Paiva Paivecon. Paivecon, tem o Júlio Lima, o D Fotografia. Siga pessoas boas. Não sei se tá pegando, tá. Siga pessoas que vão te levar para um bom caminho, né? Pessoas que falam sobre vendas, pessoas que lançam bons conteúdos, né? Quantas pessoas boas na cidade a gente cita aí? Tem aqui na cidade, ou na tua cidade, ou no Brasil, tem quantas pessoas que sabem vender? Cara, te espelhem coisas boas. Te espelhem coisas boas. Esse é o conceito que eu deixo desse podcast. Tá? E eu quero deixar um agradecimento muito especial à Farmácia Vida do bairro Santa Rosa. E quero lembrar que a partir já de hoje, né? Hoje é dia 1º, tá? Já teve atualização da tabela, tá? Então os medicamentos já teve a suba dos medicamentos, mas se você se cadastrar lá no plano de benefícios da Farmácia Vida do bairro Santa Rosa, você tem aquele desconto especial. E eu tenho certeza, se você chegar lá naquele local, lá na Belo Brum, você vai ser muito bem atendido, porque lá, aprendeu com a gente, sabe fazer um atendimento de qualidade. Então, você já segue aqui a rede social deles, também clica no link e já se cadastra no programa de benefícios da Farmácia Vida do bairro Santa Rosa. Gurizada, muito obrigado, foi uma satisfação falar com vocês. Davi Paiva, Júlio Lima. Valeu. Foi no Eduardo Xavier, foi tranquilo? Eu tinha mais coisa pra falar, mas Isso que a gente, tinha muito mais coisa pra falar. Isso a gente falou que não era. Esse aqui me falou que não ia dar tempo. Desde Era o muita começo. gente pra pouco tempo. E eu falei assim, não, 1h30 tá de boa. Só se o papo render muito, né? Já Você estamos fala. batendo ali quase 2 horas de conversa e nós vamos precisar cortar isso de uma vez. Beleza? Vai ter uma próxima ou não? Com certeza. Vai ter tem uma muita próxima? coisa pra contar ainda. Bora! Chegou no 10%. Né? Vou fazer os próximos podcasts 1 a 1. Pode Bora. ser? Pode ser. Pode ser? Partiu? Então tá. Pra você que nos assistiu até agora, pra você que tá nos assistindo também no Instagram, muito obrigado pela audiência e segue a gente nas redes sociais e já vou dizer uma coisa pra vocês, seja fora da caixa. Foi!